Boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje no 12 Podcast. Estamos de volta ao vivo mais um dia. Estou aqui com o Hugo. E aí, gente, tudo bem? E convidados muito especiais hoje. Os nossos primeiros convidados internacionais. Galera, a gente está muito empolgado. Quero apresentar a vocês o Persson e a Joana, que vem diretamente da Igreja Central de Angola. Uau! Olá, pessoal. Prazer em estar aqui com vocês. É isso aí, a gente está muito feliz, né, Hugo, de recebê-los aqui hoje, ter esse bate-papo para falar um pouco mais sobre Deus, Amém. Sobre as nossas experiências, o quão Ele é bom para nós, né, nos abençoando. E tantas curiosidades sobre o continente africano, né? Por acaso. Que muitas pessoas aqui do Brasil queimam pela África, né? E visitar a África e fazer um trabalho missionário na África. Então hoje a gente vai aqui poder, juntamente com eles, sanar tantas dúvidas que a gente aqui tem também. É verdade. Oxalá que nós consigamos responder, né? Vai dar tudo certo. Vocês estão empolgados, gente? Estamos muito empolgados. Desde já agradecer, né, pelo convite. Vocês são uma bênção, né? Amém. Hugo Amém. e Mateus. Não, Hugo Henrique. Santo Mas Deus. o Matheus também está Mateus presente. Mateus está lá nos bastidores. Mateus, o Jorge e também. o Jorge. Maravilha. Então, vamos lá, né, do começo. Eu queria fazer uma pergunta que é muito legal e gostaria de saber como vocês dois conheceram a Cristo, porque a gente sabe da situação do continente africano em si, né? Uhum. E gostaria de saber muito o testemunho de vocês, como é que vocês conheceram a Cristo, qual que foi um momento impactante assim que vocês falaram, nossa, esse Deus aqui é o Deus Israel, é o Deus sobrenatural, é esse Deus aqui que eu vou agarrar com ele. A prioridade das damas, né? Aprendam, rapaz. Ok, o meu testemunho de conversão é bem simples, né? Eu já cresci num lar cristão, a minha família quase toda com quem eu cresci com os meus tios são cristãos, mas aquela coisa, nem todo mundo que vai à igreja, nem todo mundo que frequenta a igreja é cristão. Então, eu frequentava a igreja, mas ao mesmo tempo também tinha uma vida dupla. Na igreja sou uma pessoa, em casa sou uma pessoa, na rua sou uma pessoa, na escola sou outra pessoa. E tinha essa vida dupla e sem compromisso nenhum com Deus. Conhecia a palavra, orava, ouvia louvores, mas sem muita entrega a Deus, mas ao mesmo tempo sempre tive uma paixão muito grande por missões. Eu sempre gostei de evangelismo, evangelizar, fazer missões. E eu sempre dizia, quando eu completar 18 anos, eu vou me firmar. Já marquei na minha agenda quando é que eu vou ter um encontro de verdade com Deus. E eu dizia sempre isso. Quando eu completar 18 anos, eu vou me firmar e tudo mais. Mas ao mesmo tempo era uma pessoa cheia de defeitos, né? Amarguras e tudo mais. E quando completei 18 anos, eu tenho um compromisso, eu fiz um voto, que quando completasse 18 anos eu ia me firmar ali, eu decidi por completo me entregar a Jesus, fiz um voto, eu fiz um compromisso, eu edifiquei um altar entre eu e Deus, né? Um compromisso que não se quebraria, uma aliança que não quebraria jamais. E aí eu abri a minha primeira célula na escola e tenho feito evangelismo já desde muito cedo, pregando a palavra. A igreja em que estávamos quando era mais nova, na Igreja Batista, tinha pontos de pregação que a igreja identificava para a implementação da igreja. Eu ia lá também, porque eu gosto até agora, eu gosto de pregar. Então, eu, quando completei 18 anos, decidi me firmar, me entregar para Jesus, me entregar completamente a Jesus e me firmar mesmo até hoje. Estou aqui firme na palavra, firme nas promessas e tenho procurado todos os dias ser fiel à aliança e ao compromisso que eu tenho com Jesus, aquilo que eu um dia prometi. Tem sido bom, Jesus tem trabalhado, claro que foi um processo, né? Quando eu completei 18 anos, não foi esse algo no estalar de dedo, mas Jesus trabalhou muito no meu caráter, tem trabalhado muito no meu caráter, na minha forma de ser, na minha devoção, entrega, meditação. E a cada dia que eu medito, que eu oro, o Senhor tem
ministrado muita coisa para o meu coração e eu tenho procurado ser fiel a tudo quanto Ele tem colocado para o meu coração. Então, essa é a minha história de testemunho. 18 anos, maturidade e também, ao mesmo tempo, decidi me entregar por completo a Jesus. Amém. Top. Maravilha, maravilha. Diferente da Joana, eu não cresci na igreja. Eu vivi com os meus avós, vivi maior parte do meu tempo com os meus avós, e os meus avós eram católicos, não praticantes. Mas aquele católico que exigia que você fosse à igreja. O avô não vai, mas ele exige que você vá. Então, que também é típico no Brasil. Exato. Ele não vai, mas ele exige que você vá para a igreja. Né? Então, assim, diferente da Joana, eu cresci em um lar assim, não cristão. Eu me lembro, eu tive a minha primeira experiência com Jesus. Eu entreguei minha vida para Jesus no dia 14 de agosto de 2009, às 11 horas. Nossa, que top! Numa quarta-feira, né? Assim, tem isso assim, bem lembrado. E como é que foi isso? Em 2009, 2010, 2011, lá em Angola, assim, pelo menos na Huila, no Lubango, onde nós vivemos, surgiu uma onda de avivamento muito grande. Né? Começou a surgir muitos ministérios, muitos grupos, né? Subiam os montes, faziam vigílias, assim, era um mover sobrenatural de Deus lá, pelo menos no Lubango, né? Nesse período de 2009, 2010, eu me lembro como se fosse hoje. Eu gostava de fazer caminhadas pelos montes. Lubango tem muita montanha, né? A cidade de Lubango está toda ela rodeada por montanhas. Então nós saíamos de um extremo para outro, com os amigos ali, com mochilas nas costas e tal. E eu me lembro, nós estávamos a andar 4 amigos, né? Dois eram amigos do bairro, outros colegas de escola. Então nós pegamos ali as nossas mochilas, nossos lanches e tal, e subimos pela montanha. Aquilo, eu creio que foi num sábado, às 6 da manhã, nós subimos um monte e ficamos ali a escalar e tal, naquela curiosidade. Né? Incrível que até então eu nunca tinha tido assim um encontro tão real com crentes a orarem. Assim, eu tive uma boa experiência na escola em que eu estudava. Eu estava ali rodeado de muitos colegas crentes, conheciam a palavra. E assim, eles não nos deixavam respirar. Todo intervalo eles pregavam a palavra para nós. Todo intervalo eles pregavam. Assim, todo intervalo. Aí chegou o intervalo, palavra. Intervalo, palavra. Você vai na cantina, palavra. Muita palavra. Assim, não nos deixavam em paz, né? Não nos deixavam em paz. Então, eu lembro-me, nós estávamos ali a caminhar com os colegas e tudo mais. E nós encontramos lá no monte, o pessoal lá subia ao monte para orar e tal, e nós encontramos ali um grupo, eles estavam ali a orar e a partilhar a palavra, e me chamou a atenção que eu vi um pregador, né, que eu muito admiro, né, o Mata Morisca. Ele estava ali a pregar, ele é um líder influente na nossa cidade, ele estava ali a pregar e a falar sobre Sansão. E assim, eu gosto muito de ver filmes. E na minha casa eu vivia com meu pai, né? E a gente via muitos filmes. E nós tínhamos uma cassete, né? Do Sansão e Dalila. Então eu tinha a história de Sansão e Dalila na mente. Uau. E quando eu vi aquele pregador a pregar assim, naquela audácia sobre Sansão e tal e Dalila, nós estávamos apenas a passar. Eles estavam ali entre as pedras e tal, reunidos. Eu por trás de um arbusto, eu ali a ouvir e tal. E Sansão, ele tinha 7 tranças e tal. Aí ele foi desmistificando as tranças. Essa trança significa isso e tal. Eu achei aquilo curioso. Parei e tal. Aí os meus amigos: Erson, vamos! Calma. O homem aqui tá falando uma coisa interessante. Mas espera aí. Não, calma aí, ele tá falando umas coisas que tu vai gostar. Eu conheço a história do Sansão, vocês vão ver. O Sansão vai cortar o cabelo. Eu assim ia falar pra ele: vamos cortar o cabelo do Sansão, ele vai falar isso. E aí o cara a pregar e tal. Eu atrás do arbusto ali, sem saber de nada. E tal, assim, e aquelas palavras queimavam no meu coração. Primeiro porque eu já sabia a história. Sim. E assim, havia um ambiente sobrenatural ali que eu não entendia. Eu estava ali por trás do arbusto, ali a ouvir e tal. Então, nos encontra em frente, nós vamos avançar. Aí eles avançaram e tal. Eu fiquei ali e, de repente, um dos jovens lá que participava do grupo, ele viu-me. Ele falou: uau,
chegou até perto de mim. Disse, por favor, se junte ao grupo. Oh, posso me juntar ao grupo? Tá. Aí eu me juntei ao grupo. Ele estava a pregar e tal. Eu fiquei muito feliz. Assim, eu nunca vi alguém a pregar daquele jeito. E assim, quanto mais de sanção da história que eu já sabia. Aí ele foi explicando e tal. Depois da pregação, eles separaram, né, o pessoal que estava lá em grupos, né, para o pessoal orar e tal, ter um momento de edificação. Separaram em grupos de 3. Eu me lembro que eles colocaram-me num grupo com 2 jovens e eles chegaram lá, assim, havia um jovem, né, e uma jovem, né, e estávamos lá 2 homens e uma menina. Aí o homem perguntou para mim, você tem algum motivo de oração? Fiquei assim, motivo de oração? O que é isso? O que é isso de motivo de oração? Eu nem sabia o que é isso. Não tem. Assim, não tem. Ah, não tem, desculpa. Não tem motivo de oração? Não, mas alguma coisa que você... Então, orem só pela minha vida, né? Orem pela minha vida e já tá bom. Aí tal. E depois os 2 passaram ali o motivo de oração. Então, né, nós vamos orar, né? Um vai orar pelo outro. E meu coração começou a bater. Eu vou orar, eu nunca orei. Nossa, eles pensaram que eu era crente, né? Eles pensaram, não, tá aqui e tal, ele também é crente. Eles nem sabiam que eu nem era convertido. Então, agora vamos orar. Eu disse, vamos orar? Como é que faz isso? Quando eu perguntei como é que faz isso, nenhum deles olhou para mim. Você não sabe orar? Nunca orei. Ele perguntou para mim, você já entregou sua vida para Jesus? Não, acho que eu nunca entreguei minha vida para Jesus. Você quer entregar hoje? Hoje não, mas eu vou pensar. Hoje não, mas eu vou pensar. Depois eu vou ver se eu entrego minha vida para Jesus. Aquilo foi num sábado. Aí o pessoal orou e tal, eles oraram por mim. Eu não entreguei minha vida para Jesus ali no sábado. Mas quando terminou a reunião, ao descermos do monte, ele foi falar com o líder lá do grupo. O fulano, o pessoal tá ali e tal, é novo. Ele não entregou a vida para Jesus, é bom você falar com ele e tal. Ele veio e tal. Ele falou, pessoal, tudo bem e tal, tudo amigável. Você não entregou sua vida para Jesus? Eu disse, ainda não entreguei. Bom, rapaz, o que você está à espera? Você ainda não entregou a sua vida. Ele falava assim, com entusiasmo. Acho que, vocês falam aqui, o trem deve ser bom, né? Deve ser bom. Você ainda não entregou? Não, nem eu não entreguei. Mas eu vou entregar e tal. Aí nós estamos a descer um monte e tal e tudo mais. Mas eu gostaria de poder falar mais com vocês e tal, eu conhecer mais um bocado sobre a Bíblia e tudo mais. Tá bom, se você quer conhecer um pouco mais sobre a Bíblia, me encontra no meu escritório. Ele falou sobre o escritório dele. Me encontra no meu escritório na quarta-feira às 9 horas, né? Então, 9 da manhã e tal. Eu acordei muito cedo naquele dia, assim, 6 horas estava preparada e tal, 7 horas saí de casa e assim, 7h30, 7h30 já estava lá no local combinado. Esperei 9 horas, o camarada nem chegava. 9, 10, chegou 11 horas. Vieste? Então vi! Você disse que era pra vir. Combinamos. Ele pensou que eu nem ia vir. Assim, sábado, domingo, segunda, terça, aquelas palavras ardiam em meu coração. Queimavam. Assim, eu não conseguia explicar aquilo. Não conseguia entender aquilo. E eu só conseguia ouvir uma voz. Deus, Jesus, amém. Jesus. E tal, isso queimava em meu coração. Nossa. Então eu me lembro naquela quarta-feira, eu nem fui para conhecer a Bíblia. Eu cheguei para aquele homem e eu disse... Hoje eu quero entregar minha vida para Jesus. Uau, você quer entregar sua vida para Jesus? Disse, eu quero entregar minha vida para Jesus. Aí eu entreguei minha vida para Jesus. Foi 11 horas, né? Eu me lembro, 11 qualquer coisa. Ele orou comigo e tal. Ele me ofereceu uma Bíblia, o Novo Testamento. E daí, desde então, eu comecei a ler a Bíblia. E assim, e foi em 2009, 2010, assim, bem naquele ano, eu comecei a ter a minha primeira experiência com Jesus. E foi algo assim, maravilhoso. Top! E galera, como eu disse no começo, né? O Persson e a Joana, eles vêm de Angola. Eles são missionários, pastores, líderes de célula. Amém. Trabalham com adolescentes e jovens. E eu, assim, queria muito, sabe, que eles falassem algo para essa geração, de acordo com aquilo que eles têm vivido, que eles têm percebido. Cara, fala uma palavra pro jovem e pro adolescente que nos assiste hoje. Uma palavra de Deus, assim. O que vocês têm a dizer pros jovens e adolescentes hoje, que estão nos ouvindo nessa live? Uau, maravilha. Assim, eu chamaria a atenção dos jovens e adolescentes, uma palavra lá de Eclesiastes 3. Diz que há tempo para tudo. Né? Há tempo para todas, né? Há tempo
para tudo, né? Tempo para tudo. E a pergunta que eu faria, se calhar, o jovem, o adolescente, a pessoa que está ali do outro lado a nos ouvir e tal, né? Em que tempo você está? Visto que há tempo para tudo, né? Em que tempo você está? Né? E depois ele vai falar, há tempo para plantar, há tempo para colher, há tempo para chorar, há tempo para se alegrar. Então, ele vai mostrar que há tempo para tudo. E a pergunta aqui que não se quer calar, em que tempo você está? Eu só posso, assim, olhando para o contexto em que nós vivemos hoje, eu só posso pensar em uma coisa. O tempo hoje é de buscar a Deus. Sim, é verdade. Né? O tempo agora é de buscar a Deus. É verdade. Né? Então, assim, nós devemos procurá-lo até achar. Né? Esses dias, lá em Angola, né, antes de vir para cá, meu colega lá do escritório, ele chegou para mim e perguntou: Persson, aonde é que está a chave do estoque? Eu disse: a chave do estoque está lá no chaveiro. Vai lá e procura, você vai encontrar. Ele foi no chaveiro e tal, ele procurou e tudo mais. Estava com o computador na frente da minha secretária. Eu não encontrei as chaves. Eu perguntei para ele: você procurou? Procurei, mas não encontrei. Vamos aqui no dicionário e pesquisar o que significa procurar. Aí, assim, na brincadeira com ele, procurar, dicionário do Porto, procurar, persistir até encontrar. Esse cara, você não procurou. Uau, você não encontrou, né? Você não encontrou, então você não procurou. Então, assim, o tempo é de buscar a Deus. Uau. E assim, e nós vamos procurar. E assim, o nosso Deus não é um Deus que se esconde e ninguém vai achá-lo. Não, ele está ali escondido, mas ele dá pista para nós o encontrarmos. E Jesus é o caminho. É verdade. Né? Jesus é o caminho. Então, se há um tempo que nós devemos focar, é o tempo de buscar a Deus. Amém. Yeah. Amém. E acrescentando, né, a Bíblia diz, Jesus ali em livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33, diz isso: mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Como jovens, temos vivido um tempo de muito imediatismo, queremos as coisas já, agora. Então, acho que nosso coração, como jovem, tem que estar focado nisso. O que Deus quer? Buscar primeiro a vontade de Deus sobre todas as coisas, em todas as áreas das nossas vidas. Qual é a vontade de Deus? Eu quero colocar Deus em primeiro lugar. E todos os dias procurar, buscar a face de Deus, entendermos que o resto é resto. O que importa realmente, em primeiro lugar, na vida de cada jovem deve ser a presença de Deus. Será que eu tenho a presença de Deus? Será que o jovem tem a presença de Deus? Porque muitas das vezes corremos atrás dos nossos sonhos e acabamos por esquecer a presença de Deus, acabamos por esquecer a vontade de Deus, que na verdade é boa, é perfeita e é agradável, né? Então, para jovens, essa é a recomendação. Buscar primeiro a Deus em todas as áreas. Quero namorar, quero fazer um curso, tenho um sonho a realizar. Mas o que é que Deus diz sobre isso? Amém. Isso vai orientar muito as nossas vidas. Amém. Eu tenho uma pergunta agora sobre a parte missional, né? Da África. A gente que sabe que as pessoas do Brasil, principalmente, porque eu só conheço pessoas do Brasil, elas têm muita vontade de fazer missões na África, né? No continente africano. Qual é a maior dificuldade hoje em vocês ali no país da Angola? E que você acha também qual a maior dificuldade de fazer missões na África em geral? O que você acha? Qual é o desafio maior? Ok. Assim, para o Brasil em particular, eu quero ir para a África fazer missões. Uau, bonito. Mas eu sei falar o português. Né? Se eu sei falar o português, eu quero ir para a África. Há vários idiomas em África. Né? Então, são 5 países da língua oficial portuguesa em África. Tem Angola, tem Moçambique, tem Guiné-Bissau, tem Cabo Verde e tem São Tomé e Príncipe. Então eu vou para a África, mas eu vou em que país? Tá bom, eu vou para Angola. Tá bom, eu vou para Angola fazer missões. Então eu vou lá e tal, vou fazer missões. A primeira, né, sim, a primeira, nem diríamos dificuldade, né? O primeiro desafio, bonito, o primeiro desafio que você vai encontrar é a cultura do povo. Né? Assim, é a cultura.
para você se encaixar na cultura, que você vai ver muita coisa não faz sentido para a sua realidade. Então, o principal desafio é você se encaixar na cultura do povo. O povo em Angola, ele preserva muito a sua cultura. Assim, em qual sentido né? você fala? Quando eu falo preservar a cultura em todos os sentidos, né? A seriedade, a serenidade, responsabilidade. Sim, né? A responsabilidade na família também, né? Eles preservam muito, né? A cultura, tipo os paradigmas, né? Os que os antepassados falaram, o que os nossos pais falaram. Exatamente. Eles preservam muito isso, né? Você vai chegar lá, não, a Bíblia aqui diz assim, não, mas os nossos antepassados nos ensinaram que não é bem assim. Não, a Bíblia diz que só tem que ser marido de uma só mulher. Não, mas na minha cultura você pode ter 2 mulheres e isso é normal. Então, é assim, esse é um dos desafios que você vai encontrar. A cultura. Meu Deus. Né? Você tentar se encaixar na cultura. Só para vocês terem ideia, não quero falar muito, mas só para vocês terem ideia, nós temos uma célula em uma comunidade chamada Xiing, uma comunidade que a gente começou recentemente. E nós começamos uma célula na casa de um senhor, né, da tribo dos Mumuilas. Eles falam, assim, não falam tanto português, mas falam um pouco de português e mais a língua materna deles, que é o Mumuila. Esse senhor, ele tem 2 mulheres. Tem 2 mulheres. E as 2 mulheres vivem no mesmo quintal. Que loucura, cara. Sim, vivem no mesmo quintal. Nossa, pregar pra Então- isso é difícil. É comum. Agora, imagina que você vai chegar na casa desse senhor, por acaso, né? Um amigo nosso chegou lá e tal, e foi abrir uma célula na casa desse senhor. E o pessoal gosta, uau, você vai orar por mim? Isso é bom, isso é fixe, né? Você vai orar por mim? Fiche. Fala aí o que é fixe, né? Yeah. Ficha é legal. Exato. Fiche é trem bom. Você vai orar por mim? Isso é bom. Então a gente começa a célula aí na casa da pessoa. Nós começamos a célula na casa desse senhor, né? Incrível que na célula participava ele, a mulher dele e os filhos dele. Então, ali ele foi crescendo e tal, foi aprendendo a Bíblia, começou a ir para a igreja, né? E daqui a pouco ele é confrontado. Ele queria até se batizar, né? E na conversa ali, irmão, você quer se batizar e tal, eu quero me batizar e tal. Ficamos ali a conversar e chegamos nesse ponto. Meu Deus. Sobre as mulheres deles. Ele tinha 2 mulheres oficial. Essas são minhas mulheres, e as minhas, tá lá, na boa, não tem problema nenhum. Nossa, que loucura. Ai, meu Deus, eu não quero nem imaginar. Que loucura. Agora imagina, você é missionário e você vai lá para levar a palavra de Deus. Agora você tem que chegar para esse senhor e falar, não, a Bíblia diz que você tem que ser marido de uma só mulher e tal. Então, você vai ter que deixar uma e ficar só com uma. Quando nós falamos isso para ele, ele foi para o bairro e disse, a igreja está a separar minha família. Meu Deus. A igreja está a separar minha família. Assim, não, a Bíblia diz. Então, percebe? A cultura, ela está muito forte, muito enraizada. Assim, nós somos angolanos e nós estamos ali dentro da cultura. Até nós lutamos contra, assim, alguns princípios, alguns hábitos dentro da própria cultura. Nós lutamos com isso. Então, já respondendo aqui a sua pergunta diretamente, um dos principais desafios vai ser a cultura. Você vai ter um choque de realidade. Já não vai acrescentar, né? Para além do choque das culturas, né? A cultura em si, que uma pessoa que quer fazer missões vai deparar-se por causa da cultura. O outro choque é a realidade em si, porque a África, ou eu diria mais propriamente Angola, não tem saneamento básico, né? É muito diferente, por exemplo, eu vou sair do Brasil, que as coisas são um pouquinho mais evoluídas, tem boas escolas, boas estradas, tem muitas opções das coisas que a pessoa quer. Em Angola, por exemplo, não vai encontrar tantas opções. Vai encontrar estradas esburacadas, poeira, os hospitais públicos, principalmente, são de baixa qualidade. Então, também vai ser um outro choque. Por isso, para ser missionário, tem que ter mesmo um coração disposto, aberto e muito apaixonado por Jesus. Porque muitos acabam por desistir, muitos acabam por falar, isso não é para mim. Então, tem que ter mesmo amor e entender, estou aqui a cumprir uma
missão, porque são muitas as dificuldades. Tem a questão da cultura, tem a questão das realidades, né, do desenvolvimento de cada país, país de origem, país em que pretende fazer missões. Então, tem que ter amor. Tem que ter amor nisso. E, Pode falar, mano. E, consequentemente, a expectativa de vida deve ser um pouco mais baixa, né? Muito do que baixa. estamos acostumados aqui no Brasil. Muito baixa. Por causa disso, a falta... não há boa qualidade de hospitais, os hospitais não têm boa qualidade. Então, automaticamente a expectativa média de vida em Angola é muito, muito baixa. Temos tentado, acho que agora já subiu um pouquinho, mas a expectativa média de vida em anos anteriores era de 45 a 50 anos é muito baixo. de vida. Se alguém chega 60 anos, 70 anos, 80 anos, é um herói. É um herói. Então, agora temos, acho que subiu um pouquinho mais para 50, né? Estamos ali e... acrescenta. Não, é isso aí. Aconteceu algo engraçado esses dias na célula de um dos pastores. Estava ali a contar um testemunho para o pessoal. Aí eu disse, e tal, e a senhora é uma velhinha de 50 anos. Todo mundo olhou assim para mim. Não, 50 anos não é velhinha, não. 50 anos não é velhinha. Aqui no Brasil, 50 anos não é velhinha. A pessoa ainda é nova. É nova. Eu disse, jovem, né? Todo mundo olhou assim para mim e tal. Não, isso não é verdade. Não, mas lá é verdade. Uma pessoa com 50 anos já... Nossa, já. Viveu. E a gente vê também muitas... como é que fala? Essas organizações sem fins lucrativos, tipo ONU, Unicef, ONGs, isso, exatamente. A gente vê que tem um apoio maior ali no continente africano. E algumas imagens são até chocantes, né? Que a gente vê no Brasil, aquelas crianças magrinhas, comendo barro, né? Essa realidade também acontece na Angola? Ou é só mais para o norte ali da África, né? Olha, Angola e a África como tal, né, vamos colocar as coisas aqui na mesa. A Angola e a África como tal, ela teve sempre duas realidades. Né? Teve sempre duas realidades. Vamos lá. Angola sofre. Angola, o pessoal lá tem dificuldade, o pessoal passa dificuldade. Eu estava aqui a falar com o Henrique, né, há pouco tempo, vai aqui a conversar com ele, né, sobre essa questão da qualidade de vida em Angola, né, e tudo mais lá. E eu falei para ele, na minha opinião, né, há pessoas que dizem que Angola só tem duas classes, a classe alta e a classe baixa. Ou você tem muito ou você não tem nada. Meu Deus. Mas assim, na minha opinião, tem essas três classes, mas a mais acentuada é a alta e a baixa. Há muita desigualdade. Tem, assim, um extremo que você assim, nem faz ideia. Então, as ONGs, elas assim, têm penetrado muito em comunidades vulneráveis. Como que é o nome? Né? ONGs. As ONG. As ONG. Estou aqui. ONGs, gente? Que as ONG. Vocês tocaram... Nós não falamos... ONGs. Não, falamos letra por letra, né? Você só letra. Exato. Tá. Inclusive, vocês tocaram num assunto bonito. E nós vamos entrar num assunto que vocês vão ficar assim... maravilhados, né? Eu e a Joana vamos entrar nesse assunto. Como é que começa a Central em Angola? Vamos falar um pouquinho disso e vamos entrar nessa questão das ONG. Tocou num bom assunto. Né? A Central, cá no Brasil, ela desenvolveu um projeto lá em Angola que é o Criança Feliz. E o Criança Feliz, ele tem, assim, uma ONG, né, que tem como principal objetivo transformar, né, a realidade das comunidades em situação de vulnerabilidade. Eu estava aqui a falar com o Henrique. Onde é que o Criança Feliz atua? Em comunidades, não em comunidades pobres. Tente pensar em comunidades abaixo da linha da pobreza. E eu falei, Henrique, fala para mim aqui, assim, o que você considera uma pessoa pobre? Eu perguntava para o Hugo, pobre para você, assim, como é que você caracteriza uma comunidade pobre? Uma comunidade? Aqui são as comunidades, né, as favelas, pessoal sem teto. O que eu falei pro pobre, né? O que eu falei pro Persson é que
na minha opinião, uma pessoa que não consegue ter 3 refeições no dia, Sem comer. não tem um saneamento básico e não tem acesso à educação ou ao trabalho. Exatamente. Então, tente pensar... Sem né? estudo, essas Exatamente. coisas. Agora, tente pensar alguém abaixo da linha da pobreza. É Meu muito Deus, extremo. É muito extremo. Então, em Angola, assim, a Central, ela desenvolveu esse projeto que tem ali 7 anos, 8 anos, né? 8 anos. Completou, acho que essa semana, 8 anos. 8 anos. Glória a Deus. Né? É uma ONG, né? E graças a Deus essa ONG foi a porta de entrada para começar com o trabalho das células e da igreja. Nós vamos aqui explicar mais um pouquinho para vocês, né? Então, como é que começa? Começa com um casal, Anderson e Flávia, né? Ambos são da Central, aí da Luxemburgo. Eles são missionários lá em Angola. Então eles foram e eles começaram com esse projeto do Criança Feliz, que tem como esse grande objetivo de transformar a realidade das comunidades vulneráveis, pessoas abaixo da linha da pobreza. Então nós temos 4 unidades do Criança Feliz, né? Nós temos 3 na Huila, na província em que nós estamos, e temos uma outra província, que é a província de Benguela. Em cada uma dessas unidades, nós temos ali a igreja, né? Em cada uma dessas unidades, em cada uma das casas do projeto da ONG, do Criança Feliz, nós temos ali paralelo a igreja, né? Porque não tem como você chegar numa comunidade, né, assim, e transformar só a realidade social, como se isso bastasse. Você chega para a pessoa, você dá comida, você ajuda ele, e como é que fica a parte espiritual? Então nós procuramos focar assim, no homem como um todo. Então, o Criança Feliz é um projeto, né, da Central, que eles começaram lá em Angola, o Anderson e a Flávia, e isso foi a porta de entrada. O que o Criança Feliz faz na prática? Já não vai dar aqui uma chega mais ou menos. O que o Criança Feliz ele faz na prática? São muitos projetos, né? Dentro do Criança Feliz temos ali muitos projetos. Para além da área do centro infantil, que são as crianças que vivem abaixo da linha da pobreza, que são dos 3 aos 5 anos de idade com quem nós trabalhamos. Também procuramos trabalhar com as famílias, porque não adianta, né, aquilo que o Persa disse. Trabalhar só com a criança, procurar transformar a vida da criança. E os pais? Se a mentalidade, se a vida dos pais também não for transformada, acho que não tem muito impacto. Então, nós temos ali vários projetos. A criança passa o dia no Criança Feliz, 7 da manhã até as 3 da tarde. Tem ali as 2 refeições que ele não tem oportunidade de ter em casa e também recebe ali todo o ensino que um centro infantil oferece, todos os cuidados médicos. E também temos os projetos que são alfabetização de adultos, que são os pais das crianças, porque muitos pais também nunca tiveram acesso às escolas. Então temos ali a alfabetização de adultos. Uau. E para além da alfabetização de adultos, temos o projeto Geração de Renda. O que é isso? Para potencializar pequenos negócios, porque são famílias carentes que estão ali, que não têm oportunidade de trabalho, que não têm oportunidade de começar o seu próprio negócio. O Criança Feliz também oferece produtos para começar um negócio, para servir como renda para a família. E voltando na questão que o Hugo havia feito quanto à desnutrição, nós também temos um projeto que trabalhamos com crianças desnutridas, chamamos de Casa Nutrir. Ajudamos as crianças dos 0 aos 2 anos de idade, ali acompanhando todo o processo da evolução, porque temos muitas crianças. Infelizmente, em Angola, um dos índices da mortalidade infantil é mesmo por causa da desnutrição. Nossa. As crianças morrem muito por causa da desnutrição. E nós acompanhamos essas crianças, algumas que nós identificamos nas comunidades em que o Criança Feliz está inserida, acompanhamos essas crianças, ajudamos no processo da recuperação dessas crianças. E quando já tem 3, 4 anos, ali encaminhamos para uma unidade hospitalar que também dá esse acompanhamento. Então, nós acompanhamos, mas ao mesmo tempo o hospital também acompanha essas crianças. E temos vários outros projetos também ali. E um outro projeto muito lindo que nós começamos no Criança Feliz é o projeto que nós albergamos meninos de rua, ex-moradores de rua, que começou no tempo da pandemia. Antes da pandemia, nós só dávamos almoço para esses meninos, orávamos, pregávamos a palavra. Mas com a pandemia tudo fechou. E como é que ficam os meninos de rua?
Cada um está na sua casa, tem sua comida, tem água, tem luz. E os meninos de rua. Aí tivemos aí, pegou-se, né, recrutou-se esses meninos de rua. Na altura não tínhamos estrutura que temos hoje, que também, graças a Deus, Deus sempre levanta pessoas com corações assim muito bons, doaram ali muita coisa. O Criança Feliz sobrevive disso, realçar aqui, o Criança Feliz sobrevive de doações. A Central, claro que custeia tudo, mas também tem pessoas, tem pessoas ali que se identificam com a causa e que têm contribuído. E acolhemos esses meninos que estão ali, na altura eram 100 meninos de rua, mas alguns foram reintegrados porque entendemos que o lugar da criança não é na rua e nem muito menos num lar de acolhimento, mas sim na família. Alguns que fomos identificando a história, por que você está na rua? Desobediência e tudo mais, mas os pais têm condições, conversando com os pais, acompanhando os meninos, fomos reintegrando os meninos e agora temos ali 70 meninos que vivem dentro do Criança Feliz, que nós chamamos da aldeia Criança Feliz. Então, o Criança Feliz tem vários projetos e temos procurado, né? O Criança Feliz procura isso, transformar comunidades vulneráveis, transformar vidas, transformar histórias e temos visto muitas pessoas a serem transformadas através do projeto Criança Feliz. Só tem um pormenor aqui, né, acrescentar aqui no que a Joana já falou, né, assim, como é que começa ele falou sobre um pouco o impacto da ISONG, né, lá especificamente em Angola. Como é que funciona esse processo da criança vir no Criança Feliz? Nós trabalhamos com as crianças dos 0 aos 5 anos. Né? Dos 0 aos 2, a Joana falou aqui, né, nós identificamos crianças em situação de desnutrição. Né? Nós vamos ali pelo bairro e tal, nas casas, identificamos essas crianças e ela já entra nesse projeto inicial, que é o Casa Nutrir, combate à desnutrição. Depois dos 3, né, 4 e 5, ela vem para o centro infantil. Diferente de outros centros, onde o pai vem procurar saber se tem uma vaga, não. Assim, os nossos professores do centro infantil, eles vão na comunidade. Eles passam de casa em casa, eles têm uma ficha, né, eles preenchem aquela ficha. Né, se a família, né, atender aos requisitos ali da ficha para a criança entrar no centro, então a criança entra no centro. Então nós temos assim 3 turmas, crianças dos 3, dos 4 e dos 5. Só para vocês terem ideia, isso serve de porta de entrada para nós como igreja. Sim, ontem, hoje é sábado, hoje é sexta. Hoje é sexta. Santo Deus, hoje é sexta. Agora já é sábado. Lá já é sábado? Já é sábado, diferença de 4 horas. Yeah. Então, hoje, né, hoje em Angola, né, a nossa equipe de obreiros da igreja, né, as professoras foram na comunidade para fazer o cadastro das crianças. Durante essa semana foram à comunidade fazer o cadastro das crianças. E o Criança Feliz, sem medo de errar aqui, ela atende assim, por dia, em todas as nossas unidades, cerca de 500 crianças. Nossa! Né, cerca de 500 crianças. Meu Deus! E então, imagina que essas crianças vêm para o Criança Feliz, né? E elas estudam ali no período das 7h30 às 3 da tarde. Hoje, às sexta-feira, às 9 horas, houve uma reunião de todos os pais dessas crianças. Então, ali o Criança Feliz explica o que a criança vai fazer ali e o que ela vai aprender. E tudo que ela aprende é com base na Bíblia. A base é a Bíblia. Ela vai aprender a ler na Bíblia, a escrever na Bíblia, matemática, tudo. Que legal. Assim, a base é a Bíblia. Então, onde é que a igreja ela entra ali? Imagina que eu esteve em reunião com os pais, há esse encontro ali para questões mais técnicas, questões internas e administrativas do centro. Depois a igreja vem ali e fala para o pai: você que tem uma criança aqui, não é obrigatório, né? Você tem tua criança aqui, então eu vou para tua casa levar o evangelho. Não. Nessa reunião, né, os nossos obreiros lá da igreja, eles vão: você, né, gostaria de receber uma oração na sua casa? Não, eu gostaria de receber. É claro, já tem a criança no centro, só facilita ainda. Não, com todo prazer, eu quero receber uma oração na minha casa. Então, os nossos obreiros vai lá: não, vamos marcar no dia tal, eu vou para a sua casa e nós vamos ter uma oração. Né? E a gente começou as nossas células assim. Nós temos hoje 103
113 células, né? 113 células lá assim, em todas as nossas unidades. Então nós começamos as nossas células assim, né? Os pais vêm, né? Por causa da criança, nós entramos na família. Né? Por causa da criança, nós entramos, não quero receber uma oração em casa. Você quer receber uma oração em casa? Então, tá bom. Nós vamos lá a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez. E assim nós começamos a abrir as nossas células, assim, através do projeto. Então, assim, as ONG, elas têm, assim, um grande impacto em Angola em específico, na África toda, né? Mas em Angola em específico. E hoje a igreja que você cuida, ela é mais centralizada de pessoas mais das suas idades, assim, das nossas idades, ou crianças? Olha, hoje nós temos mais jovens, adolescentes e crianças. Meu Deus, isso é muito bom. Jovens, adolescentes, tem muita criança. As células que mais crescem, assim, em todo mundo, as células que mais crescem são as das crianças. Sim. Se em todo lugar a célula que mais cresce das crianças, em Angola dobra essa realidade. Nossa, meu Deus. Imagine que em um quintal onde vivem 3 famílias, você pode ter ali uma célula de 15 crianças. Nossa. Imagino então que em Angola a taxa de natalidade seja alta. É muito alta. Muito É alta. muito alta. Também é uma questão cultural. Exatamente. Não, mas sabe qual que é o mais interessante? Porque vocês estão pegando crianças e ensinando a palavra. Exato. Então, quando eles forem mais velhos... Prevenimos a próxima geração. Exatamente, é sobre isso. Prevenimos a próxima Uau. geração. Que top. As crianças são ensinadas à base dos 7 princípios: o Meu caráter, Deus. a mordomia, a união, a Sim. soberania. 7 princípios. Sim. Nossa, muito legal. Fale os 7 princípios. Tenham todos Fica à decorados. Não tenham todos memorizados agora. Não, espera aí. O caráter, a mordomia, a soberania, a união, a individualidade, autogoverno. Esqueci só um. Uau, não, só esse já deu pra Não, esqueci um. sustentar a gente. E galera, aproveitar aqui de novo para falar, além de ter a oportunidade de abençoar o nosso podcast, o 22 Podcast, você tem a oportunidade, o privilégio de contribuir com Criança Feliz. Maravilha. É Contribua, verdade. pessoal. Verdade. Então, pessoal, olha, é fundamental o trabalho da igreja, sabe? Eu sei que às vezes existem muitas críticas, infelizmente, cara, mas a igreja é fundamental para um futuro próspero. A gente tem que entender isso, estar disposto a investir nesses projetos tão maravilhosos. E, cara, que privilégio ouvir isso desse casal tão maravilhoso, cara. Vocês falam uma coisa que é interessante, já previne a próxima geração. No Brasil foi o contrário. O que foi aconteceu? As pessoas colocaram coisas ruins nas crianças e cresceram, e aqui virou uma coisa de louco. Hoje em dia, aqui praticamente tudo é lícito, né? Várias coisas assim que são perturbadoras, que já são lícitos. E hoje eu tive a oportunidade de aprender uma coisa que vocês fazem na África, que é desde cedo treinar as crianças. Exatamente. Aqui, eu converso até com a minha noiva, eu pego no pé dela e falo assim, não, toda igreja tem que ter o ministério infantil. É o ministério mais importante da igreja. Porque vai definir a próxima geração que está vindo. Sim. Só que aqui foi tão invadido em conceitos políticos, as escolas, as músicas, a cultura, que hoje você vê uma criança de 5 anos rebolando, uma criança menina vestindo roupas indecentes. E que bonito aprender isso com a África. Exato. É muito bonito dar esse valor às crianças, né? Nossa, muito bonito. E a gente tem tudo, a gente tem muitas ferramentas que talvez, infelizmente, a África não possa ter, mas que a gente tem e usa isso totalmente pro mal. O Persson comentou comigo antes do podcast que um dos fatos que te impressionaram, né, é de que as pessoas começam a se envolver no ambiente de trabalho muito jovens, muito cedo. Tem acesso a Na esse África? tipo... Não, aqui. Aqui. Isso. E eu fiz questão de comentar com ele também que isso
traz aspectos positivos, porém alguns negativos. Porque muitas vezes, pela falta de estrutura e de ensino, de instrução no caminho do Senhor, o adolescente tem acesso, tem autonomia cedo, mas não entende que ele pode abençoar outras vidas e usa apenas para benefício próprio, Sim. sabe? Então acho que é importante também conscientizar os adolescentes, os jovens que têm nos acompanhado aqui, as pessoas que estão ao nosso redor, né, de estar contribuindo, pensando coletivamente, pensar que o que você produz, além de se sustentar do suor do seu trabalho, você ainda tem o privilégio, a oportunidade de abençoar outras pessoas De fato. e contribuir no que realmente é necessário. O mais engraçado é que dizem que o Brasil tem, em maioria, somos cristãos. 34%? Não, são mais. São mais? São mais. Uau. Então, em maioria, somos cristãos. Não dá para entender, né? Que era para ser uma nação totalmente diferente. Só que estamos nos posicionando agora, né? A pandemia, eu acho que foi um start de Deus pro povo brasileiro em si. Exato. E falando em pandemia, como é que vocês... Como que foi como é que eu posso formular a pergunta? O período da pandemia... Isso, na Angola, Angola. na igreja. Exato. Assim, a pandemia, até é um paradoxo aqui, né? Foi uma bênção para nós. Uau! O período da pandemia foi uma bênção para nós, né? Bênção. Aquela, a pessoa que estaria nos ouvindo, morreram muita gente, é bênção, irmão. Isso não é bênção. Tirando essa parte. Tirando essa parte, Sim. para o nosso caso em específico, em Angola, e nós vivemos isso na primeira pessoa, foi uma bênção. Foi uma oportunidade para a igreja crescer, Cresceu muito. foi uma oportunidade para potencializar os nossos líderes, Nossa, que foi uma bênção. oportunidade para ajudar quem nós não pensávamos em um dia ajudar. Vocês já vão entender isso daqui a pouco. Né? A pandemia começa ali assim, em março de 2019. Isso. Em março de 2019, a nossa igreja, assim, nossa igreja tem agora 4 a 5 anos. Ela estava ali a dar os primeiros passos. Né? A nossa igreja, a igreja que nós lideramos em particular, ela estava ali a dar os seus primeiros passos. Mas quando, assim, tem esse alerta mundial da pandemia e tudo fecha, né? Até então, a Joana já falou aqui, nós trabalhávamos com meninos em situação de rua. E nós saíamos e tal para a rua, dávamos almoço para eles, tínhamos atividades lúdicas com eles e tal. Mas quando a pandemia veio, tudo fechou. Todo mundo ficou confortável na sua casa, todo mundo ficou ali quietinho. E os meninos em situação de rua ficaram onde? Na rua. Bom, vamos assim dizer, que quando as pessoas circulavam pela rua, eles tinham que comer. Mas agora que tudo fechou e ninguém queria abrir a porta para ninguém, né? E ninguém queria abrir a porta para ninguém, então eles ficaram desamparados. Né? Pastor Anderson, homem de Deus, né? Missionário lá em Angola, Deus colocou isso no coração dele. Né? Você precisa acolher os meninos de rua. Meu Deus. Eu me lembro como se fosse hoje numa noite, Pastor Anderson, né? Eu amo muito, assim, homem de caráter aprovado, excelente, né? É um exemplo. Eu me lembro uma noite como essa, e tal, ele ligou para nós, vamos para a rua. Né? Aí pegamos o carro e tal, fomos para a rua e nós começamos a recolher os meninos. Eu me lembro que foi uma noite chuvosa, né? Caía muita chuva e tal, e nós íamos entrando debaixo das pontes, em prédios abandonados, e nós encontrávamos lá os meninos a gemerem e tal, a tremerem de frio, e nós pegamos esses meninos. Eu me lembro que na primeira noite conseguiram recolher 26 meninos. Na outra noite foi somando, e chegamos ali um número de 80 meninos, todos saídos, só homens, né, com a idade compreendida ali entre os 5 até os 16 anos de idade. Nossa. Meninos mergulhados nas drogas, né, no alcoolismo, assim, miséria extrema. Imagina um menino de rua que às vezes fica 2 dias sem comer, né, 2 dias sem comer. É uma situação muito triste. E não só... E se ele bebe, não é água, ele vai beber assim, bebidas alcoólicas que distorcem a mente dele, a sua aparência. Assim, eu sempre brinco com eles, eram pequenos monstros. E, né, eu vivi com esses meninos durante 8 meses, trancados assim, né, no Criança Feliz.
Estava tudo fechado, ninguém podia sair, estava tudo trancado ali. Então, eles vieram para o Criança Feliz. E na primeira noite, depois vocês vão lá para o nosso Instagram. Pessoal, siga aí o nosso Instagram, Criança Feliz Angola. Gente, segue eles lá. Programa Criança Feliz. Ô, Matheus, coloca aí fixado nos comentários, por favor. Exato, Criança Feliz. Vocês vão acompanhar todo o trabalho que nós fazemos. E também Central Angola vão acompanhar o trabalho que a igreja faz e o trabalho que o Criança faz. Vocês vão ficar assim, maravilhados. Então, esses meninos, né, eles ficaram ali no Criança. Estou a falar da época da pandemia, para falar o impacto que teve. Né? Então, esses meninos ficaram ali e eu, mais um amigo meu, né, irmãos lá da igreja, o pastor Anderson e outros, nós ficamos ali com esses meninos 8 meses. Imagina meninos violentos. Né? Meninos violentos. Eu me lembro que na primeira semana foi a semana mais difícil, né, para nós e que eu já vivi também. Com meninos violentos. Imagina que eles iam dormir armados. Que isso? Dormiam com facas, cacos de garrafa, né, latas, lâminas, Meu Deus. né? Assim, eles estavam ali a conversar e tal, daqui a pouco alguém levanta, pega uma cadeira, bate na cabeça do outro, porque o outro olhou mal para ele. Assim, eram agressivos, muito agressivos. Uma das coisas que mexeu muito com o meu coração, ainda no desenrolar dessa semana, houve ali o almoço para eles. Depois do almoço, sabe onde é que eles ficavam? Eles ficavam no lixo, no tambor de lixo do centro. À espera do quê? Que quando sobrasse aquele resto ali da panela e fosse colocado no lixo, eles corriam. E assim, aquilo deu uma dor no meu coração. Assim, eles estavam ali. E nós estabelecemos, assim, até então nunca trabalhamos com meninos assim. E nós estávamos tentando nos readaptar dia após dia. E nós estabelecemos um programa. Aí eles acordavam às 6 da manhã, tinham ali o pequeno devocional, né? Assim, orávamos, líamos a Bíblia, né? Temos um tempo bom de oração. Das 6 da manhã às 7, das 7 às 8 da manhã, higiene pessoal e tal, das 8 às 9 da manhã, pequeno almoço, das 9 até o período das 13, eles tinham ali, tínhamos que implementar assim rapidamente, aulas de alfabetização, aulas de judo, aulas de xadrez, assim, alguma coisa que pudesse manter eles ocupados, porque assim, eles ociosos eram um perigo. Era um perigo, assim, para nós e para eles mesmo também. Porque eles lutavam, brigavam e tal. E, assim, eles não tinham acesso à droga. Pra vocês terem uma experiência que eles não tinham acesso à droga, porque eles, assim, estavam lá em um ambiente fechado. E quando dava aquela vontade... Abstinência. Exatamente. A primeira oportunidade que eles tiveram, eles ficaram assim, já que nós não vamos conseguir, né, assim, comprar a lhamba, nós chamamos de lhamba. Aqui para vocês é o quê? Como é que chama? Maconha. Maconha? Exato. Tá. Lá para nós é lhamba. Eles plantaram no centro uma árvorezinha de cannabis. Meu Deus. Alguém teve a ideia de pegar uma semente de cannabis e plantar lá no centro. Às vezes víamos os meninos assim dopados e tal, mas aqui não está entrando droga. Onde é que está a vir? Aí depois de muita conversa e tal, a árvore já estava desse tamanho. Assim, a árvore de cannabis lá crescia, eles só iam lá, pegavam uma folha, secava, enrolava e batia ali, ele estava nas nuvens. Assim, foi nesse tempo de pandemia. Eu estive lá com eles e tal. Na altura ainda não era casado, né? Na altura ainda não era casado. Estive lá com eles durante 8 meses. E assim, foi surpreendente. Primeiro, no centro e na comunidade, nós começamos a ver o agir de Deus. Amém. Assim, o agir de Deus. Eu falo que a Aldeia Criança Feliz hoje, sigam a nossa página lá no Instagram e vocês vão ver o testemunho, passando aqui a publicidade, vocês vão ver o testemunho, assim, impactante dos meninos lá na aldeia. Cada história que você vai chorar. Cada história. E assim, e você não vai ver ONG, trabalho de homem, não vai ver ação de Deus. Uau. Nossa, glória Primeira a Deus. parte, nós tivemos assim, durante o período da pandemia, esse agir de Deus na Aldeia Criança Feliz de maneira extraordinária. Meninos em situação de rua que foram acolhidos pelo Criança Feliz. Na igreja, nós tivemos tempo para fazer o quê? Para potencializar os nossos líderes. Né? Nunca tivemos um crescimento na nossa igreja assim como tal, assim, crescimento não de quantidade, mas de qualidade, como no período da pandemia. Assim, diferente aqui do Brasil, os bairros lá, aquilo parecem assim, matas ou selvas de cimento. Né? Uma casa aqui. Não, está tudo fechado.
para estar fechado na rua, porque aqui no quintal o negócio está a rolar, as coisas estão a acontecer. Então, os meninos tinham essa liberdade de virem para o centro e tal, ali eles recebiam a formação. Os meninos, jovens da igreja, né? Nós temos a nossa principal dificuldade quando nós começamos o trabalho em célula foi levantar líderes. Mas quando surgiu a pandemia ali, assim, essa foi a nossa oportunidade, formar líderes intensivamente. Nossa, glória a Deus. Né? Tivemos um ganho assim. Nós saímos da pandemia com peito estufado e Deus no negócio e a coisa... Vencemos, aprendemos uma boa lição Yeah. nisso, né? Crescer em meio aos caos, Yeah. crescer Uau. em meio às dificuldades, porque às vezes olhamos para a dificuldade e falamos, não tem saída, está tudo acabado, mas Deus sempre mostra uma saída e foi vitorioso para nós. Nosso A pastor- parte ruim são as mortes, Yeah. as pessoas que perdemos, mas ao mesmo tempo também crescemos e saímos a vencer, né? Experimentamos boas coisas da parte de Deus na pandemia. Amém. Pastor Paulo, ele fala sempre algo que mexe comigo. Diz que a dificuldade é o caminho do milagre. Quando aparece dificuldade, não é para acabar consigo. É o caminho do milagre. Assim, a pandemia, para nós, foi o caminho do milagre. E assim, e é um milagre que até hoje nós vivemos. Né? Que até hoje nós vivemos. Uau. Nossa, glória a Deus. Amém. Cara, eu queria fazer um comentário rápido. Me fez lembrar uma conversa com meu tio. É um tio muito especial para mim. Eu não vou citar o nome para não expor aqui, mas ele é militar do Exército Brasileiro e ele teve o privilégio de servir no Haiti após o terremoto. Uau. E ele me contou uma experiência que ele viveu bem parecida, sabe? Ele disse que quando chegou lá, a situação estava tão grave que as crianças elas perderam a racionalidade pela falta de alimento, tanto espiritual quanto físico. Elas perderam a consciência ao ponto de querer matar um ao outro por questão de sobrevivência. Já não era mais uma questão racional, era uma questão instintiva. Sim, exatamente. E na hora que ele falou isso comigo, mexeu tanto, mas mexeu tanto no meu coração, assim, me trouxe, sabe, me jogou numa realidade muito diferente. Eu falei, caraca, o que meu tio deve ter passado lá, né? De ter Exato. e da mesma forma vocês são mais que guerreiros, cara, instrumentos de Deus mesmo. E galera, vamos orar pela vida deles. Vamos orar. Do Persson e da Joana, porque Deus tem feito coisas maravilhosas. Por acaso. Uma pergunta. Cheio das perguntas, né? A religião que predomina hoje na Angola é catolicismo? Pois bem, nós já respondemos aqui essa pergunta no Henrique também, lá nos bastidores. A religião, vamos assim falar, a religião é o cristianismo. Mas dentro do cristianismo existem assim, Outras várias vertentes, né? denominações religiosas. Dentre elas, o catolicismo. Né? O catolicismo tem muita influência em Angola. Né? Tem muito, assim, no mundo inteiro, né? O catolicismo é muito forte em Angola. Verdade. Também é muito forte. Mas agora, assim, em termos de religião, ela tem sofrido uma grande influência. A África toda tem sofrido essa influência do islamismo. Né? O islamismo, na parte norte de África, está toda tomada pelo islamismo. Centro de África também está toda tomada pelo islamismo. Há países no norte da África, né, como o caso do Sudão. Você, assim, não tem facilidade de pregar o evangelho. Mas nós temos, assim, essa graça da parte de Deus. A parte sul de África não é o islamismo que predomina, mas o cristianismo. E são poucas as nações. Estamos a falar de África do Sul, estamos a falar da Namíbia, estamos a falar de Angola, estamos a falar de Botsuana, estamos a falar de Congo, estamos a falar de Zâmbia. Nesses países todos do sul de África, a maior parte deles são cristãos. É claro, está a sofrer uma certa influência agora do islamismo por conta do comércio. Eles estão a usar essa porta de entrada, né, do comércio nesses países. Em Angola, assim, uma boa parte da economia está na mão, assim, dos muçulmanos.
né? Por incrível que pareça. E já assim, eu sempre falo isso para os meus amigos, para o pessoal, quando estamos numa conversa, precisamos despertar. Porque daqui a pouco vamos viver o que Moçambique está a viver. Moçambique hoje vive numa guerra assim religiosa, cristãos e muçulmanos, por conta disso, né? Por conta disso. Então, a religião predominante em Angola agora é o cristianismo, né? A igreja mais influente, né, que mais predomina é o catolicismo, mas a que mais cresce é a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, ela cresce muito em Angola. Né? Nós temos ali também um movimento neopentecostal, que é a mundial, universal, e tantas outras ali. É um movimento que cresce muito também. Aí nós falamos, pessoal, nós estamos a vir, a central só está a começar, daqui a pouco vamos já tomar o nosso espaço. Faz sim, em nome né? de Jesus. Então acaba que a Angola não sofre essa perseguição religiosa igual os países mais ao norte, né? Não. Graças a Deus. Glória a Deus. Mas alguém tocou aqui num aspecto, acho que quando estávamos a vir aqui, lá no carro, né, sobre a perseguição da igreja em Angola. Assim, bem depois de 75, que foi o período da independência, né, em Angola, assim, o comunismo é o sistema que governa lá os partidos políticos, né? O comunismo é esse vírus, vamos assim falar, que está ali dentro, né, do sistema político. Então, depois da independência, houve uma grave perseguição da igreja, em particular em Angola. O primeiro presidente de Angola, Agostinho Neto, ele fez uma declaração em público dizendo que daqui a 50 anos não vai existir mais igreja em Angola. Ele fez essa declaração. Meu Deus, assim, cara. sobre influência do comunismo, eles perseguiram muito a igreja. Aí depois de 75 e tudo mais, a igreja foi muito perseguida. Mas aí dos anos 90 para os anos 2000, a igreja em Angola começou a ganhar uma força assim muito, muito forte. A igreja começou a ganhar uma força muito forte, ela foi crescendo e tomando seu lugar, né? Mas, né, eu acho que foi o Henrique, né, que falou, acho que foi o Henrique, não me lembro, que falou sobre as 2.000 e tal igrejas que fecharam em Angola. Assim, isso também foi ali uma das artimanhas do governo para tentar controlar a igreja, né? Para tentar controlar a igreja. O comunismo tem dessa, né? Sim. De ter tudo sob o controle. Exatamente. E havia muita igreja a crescer, e assim, e claro, a igreja estava a crescer, e havia muita igreja neopentecostal, muitos escândalos, pastores que trancavam um membro morto lá em casa, vou orar até ressuscitar, né? Doentes que ficavam trancados lá na igreja, e o governo ficou assim, não, vamos ter que meter a mão nisso e tentar controlar. Nessa, né, de vários escândalos que começaram a surgir no meio da igreja, muitas igrejas, né, assim, cessaram as suas atividades, vamos assim dizer. Não tem como fechar a igreja. É verdade. Não tem como fechar. Cessaram as suas atividades, né? Assim, não me lembro aqui, assim, de cabeça um número, mas muitas igrejas fecharam, né? Então, não temos ainda esse, nem estou a profetizar aqui, ainda não, né? Oxalá que não tenhamos nesse clima de perseguição religiosa em Angola. Graças a Amém. Deus. Graças O a terreno é fértil. Ele está repreendido, né? Em nome de Jesus, nome de o que esse Em nome de presidente Jesus. disse sobre Angola. Em Está nome de repreendido em Jesus. nome de Jesus. Amém. Bom que é palavra mesmo de homem. O camarada disse isso, assim, já passam 30 anos e a igreja só cresce. Amém, Igreja Amém. só Senhor. cresce. A igreja só cresce. É isso aí, galera. Mas a África em si, por completo, ela tem influência comunista? Ou existe algum país da África que é de direita, assim, né? Que preza o conservadorismo? Olha, o comunismo ela tem influência mais pela Rússia. Os países que têm uma parceria assim direita, né? Os países que têm uma parceria direita com a Rússia, eles têm essa grande influência do comunismo. Né? Não saberia dizer aqui de cor quais são esses países, né? Mas uma boa parte da África ela preza por esse sistema, né? O comunismo. Né? Então, em Angola em específico, e estamos aqui a falar, o partido está há quantos anos? Vamos falar política aqui, mas o partido está há quantos anos? 42 anos no poder ou 38?
Antes da independência de Angola. Assim, desde Nossa, 75, o mesmo partido? o mesmo mesmo partido no partido. poder. Jesus. Parece uma Então, ditadura, né? vai fazer É porque a gente ficou aqui 13 anos com o mesmo partido, né? E o Brasil só indo por água Não dá pra abaixo. falar isso aqui. Nossa. Então, assim, e ela sofre essa grande influência do comunismo mesmo, né? Assim, a pessoa pensa, é boa coisa. Não é um vírus isso, é um vírus, né? Houve as eleições a semana passada em Angola, dia 24, né? Semana passada houve as eleições, e assim, o mesmo partido, novamente, agora está ali, ganhou novamente as eleições. Meu Deus. E o partido da oposição, não houve fraude, batota e tudo mais. Eles seguem assim, o povo está descontente, né? O povo está muito descontente. E você vai cavando lá no fundo, comunismo. Comunismo. Meu Deus. Então oremos. Vamos orar, né, para que Deus restabeleça seu governo. De fato. Né? Governo humano. E eu queria, assim, fugindo um pouco do assunto, Uhum, uma curiosidade que eu tenho a respeito de Angola. uhum. É um país rico em petróleo? Muito. 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 Que bacana. Angola acho que é um dos uma- maiores produtores de petróleo. Uma a nível grande do mundo. potência, né? Exato. Assim, por muito tempo, Angola está a despertar agora, né? A economia de Angola, assim, é toda baseada no petróleo, né? Assim, ela produz muito petróleo. E por muito tempo o país viveu disso, né? Por muito tempo o país viveu disso, tanto que quando a crise no mercado, nós também passamos essa crise, né? Quando há crise no mercado, nós sentimos isso. O dólar subiu, o povo todo está contente, uau, muitas coisas vão baixar. O dólar baixou e tal. Então, a Angola é rica em petróleo. Só que a Angola ali, eles sofrem exploração de outros países, de tomarem à força o petróleo de vocês, por ser um país comunista, né, no caso? Ou não? Não existe essa... Não. Que não. Não. Assim, Não. tem, assim, vamos falar, grandes empresas russas, chinesas, que exploram, né? A Rússia e a China tá em toda Em parte. toda parte do mundo. Meu Deus, verdade. Que exploram, né? Assim, mas não é algo Ilegal, ilegal. forçado, não. né? Não é algo ilegal. Tá dentro da lei. Tá Vocês dentro. percebem de acordo com a realidade que vocês estão inseridos. Uhum. Percebemos. Yeah. E qual a moeda da... Kwanzaa. Kwanzaa, a Kwanzaa. moeda oficial. Cara, Kwanzaa. tirei uma foto da moeda. Você está com a moeda? Tô. Será Que você top. pode mostrar pra galera aí? A por moeda é o gentileza? Kwanzaa. Você tá Moeda é o com a Kwanzaa. moeda mesmo. Só E que esse- a moeda... deixa eu... Pode passar pra ele. Não, desculpa. Nossa, que legal, 100 kwanzas. É. Isso equivale, você sabe, a quantos reais mais Quantos ou menos? reais? 100 kwanzas são 10 reais. 10 reais? Sim. Nossa! É É bastante. muito desvalorizado. Aqui, O nosso ó. Kwanzaa... Deu pra focar aí? Aí, pessoal, pra vocês verem aí, ó. 100 kwanzas. É. Ô, Hugo, presta aqui rapidinho. Que vale a 10 reais. 10 reais. E qual é a maior moeda que vocês têm? É a de 100 mesmo? 5.000 kwanzas. 5 mil? Sim. Então equivale a 50... Não, a... 5 500 mil são reais. 500 reais. Aí, Outra dúvida, aqui no Brasil, a gente tem o cara, Cara ou coroa. Como é que é lá em Angola? Também. Também? Porque as nossas moedas em cada uma vem uma cara... um símbolo Claro. histórico, né? Certo. Aqui, não sei se esse é que tinha que ler de perto. Esse Mas- aqui... é de- Você só tem... E as notinhas Quer dar são uma aquelas olhada? de papéis também? São. Igualzinho ao A euro. gente já chegou a ter uma de plástico aqui, você lembra? Igualzinha. Então é essa que eu estava a falar para você, que não rasga. Isso, Igualzinho, exatamente. Igualzinho ao euro, não Você rasga. lembra da nota de plástico? Que tinha um símbolozinho vermelho? É mesmo Que essa. parou de fabricar porque a gente fica dobrando as notas aqui, né? Yeah. A gente não coloca ela retinha na carteira. Igualzinho. Essa é só Assim, da nós tínhamos a independência. cédula de Essa é só da papel, independência. igual essa que Mas vocês têm também aqui. tem outros Mas agora entrou históricos. as novas, que é essa de Esse plástico. rapidinho. Você faz assim e tal, não rasga. Não rasga né? isso. Mas quando estraga, estraga mesmo também, né? Quando Muito estraga, legal. estraga. Isso. Yeah. Nossa, que legal, cara. Galera, vou fazer uma brincadeira aqui então, hein? Aham. Vai lá. Não, deixa eu pensar na brincadeira. Como é que eu posso fazer? Tem que envolver o cara ou coroa, né? Dá uma ideia aí, o que a gente faz?
Cara ou coroa? Aí você me pegou de supetão. Né? Nossa, não sei, mano. Tá, beleza. Vou fazer com o Persson. Uhum. Fechou? Bora lá. Tá. A gente vai escolher cara ou coroa. O que cair a escolha, a gente fala um versículo da Bíblia. Pode ser? Pode ser o que Jesus disse. Fechou. A gente brinca, Jesus disse. Então- Fala um versículo, o endereço e tudo. Meu Deus. Referência bíblica? Ah, Ou só vai lá, Vi. versículo? É só um versículo. Uhum. É cara ou coroa? Coroa. Ok. Coroa vai ser o quê, nesse caso? Aí. A cara. Coroa é o 100. É o 100. O 100. Mas calma aí, É repete. cara, então é... Tá bom, deixa eu repetir. Entendeu? Então, a escolha que cair, a pessoa fala um versículo. Ok. Fechou? Cara. É ele. É você. Ok. Então eu vou. Tem a César, o que é de César. Aí você fala assim pra eles: prazer, meu nome é César. E pega a moeda. Podem dar pra mim. Galera, eu vou falar um versículo assim que ninguém conhece, que não tem nada a ver com esse podcast, Ó, é bom demais. só que eu estou sendo irônico. Está pensando no versículo. Romanos 12:2. Aham. Não. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos de acordo com a renovação de vossa mente, Amém. para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É Maravilha. forte, glória a Deus. Forte. Acho que legal. Faz. Cara ou coroa? Eu? É minha vez de fazer? Pode ser? Ah, não. Fechou. Não, vai. Pode então. Faça um podcast Vai lá, de cara ou faz com coroa. ele, faz com ele. Vai lá. O quê? Tá. Cara ou coroa? Ah, não, pode fazer Como então. é que eu lanço essa moeda aqui? Não, lança pra você. Faz por ele. Deixa eu ver. Deixa eu ver. A gente fala uma gíria. Uhum. Ô, tipo. Top. Ih, manda ver. Você é o quê? Coroa. Coroa, eu sou o cara então, beleza. Deu cara. Ah, nossa, de novo. Deixa eu pensar aqui. A gente tem o costume de achar, quando uma coisa é muito legal, a gente fala, nossa, que doido. Uau, maravilha, maravilha. Mas mesmo assim, fala uma típica sua. Assim. Uma gíria. Uma coisa é gíria de mim, minhas gírias aqui são pesadas. Pica? Não. Ah, não. Esqueçam isso. Bicha. Bicha. Uhum. Aqui pra nós é quase com a ofensa, né? Não, bicha pra nós lá em Angola é fila. Aí, Que loucura. Vamos supor que você está na fila. Aí, essa bicha não anda. A fila não anda. E a pessoa que está à sua frente, tenha paciência. E tal, as coisas vão Nossa, acontecer. é muito Confesso. diferente, né? Mas é muito legal, cara. Muito diferente a cultura, muito. cara. Que legal. Algumas palavras pra nós, assim, tem um sentido meio... Uau, que é isso? Ela Mas tá que bater. legal. Pensei que ia falar uma coisa assim. Tá legal. bater. Mas que top. Mas Oui, também nós falamos oui. É como é de oui. francês? Assim. Ui, amigo. Eu falo, é como oui. Tranquilo, Ah, meu que câmbio, legal. meu amigo. Pule pra te acalmar. Ah, que top. Só o i ou é como o i? Só oui. O i. É como Não é o I de nós. Yeah. É só mesmo o I, amigo. Oui. Yeah, oui. Agora isso aqui também você fez outra coisa. Gostei, Aqui a gente gostei. tem mania de falar também assim, tá ligado? Tipo Exato. assim, eu acho que na Angola tem esse. Não, tá ligado? bater. Tá bater? Yeah. Ah, que legal. Aí você fala, cara, tá ligado? Tá ligado. Aí fala, oui, tá bater? Tá bater. Tipo assim, entendi. Ah, legal, cara. Legal. Qual que é a comida típica lá da Angola? O funge. Funge? Com Funge. calulu. Funge com calulu de carne seca ou carne de E o peixe. que é o funge? Funge é como se fosse angu. Que vocês chamam de angu. Nossa, deve Ah, ser bom que demais. Mas velho. um pouquinho mais consistente. Com porque carne. angu Duro. com carne. Ah, deve ser tipo angu à baiana, aqui nós, que é angu com carne moída, molho. Mas junta tudo não, né? E... Não Aqui não. não junta. O funge... Fala funge, mulher. O funge é feito de farinha ou de milho ou de mandioca. Mas Deve ser é assim, delícia. tudo à parte. Depois você vai servir como se fosse arroz, Ah, a que carne, feijão também.
feijão que nós chamamos de olho de palma, mas que é feito com azeite de dendém. que Muito top. bom. Muito bom. Aqui, nossa, Também o a frango folha com de... quiabo. Vocês comem muita mandioca, mas a Sim. folha dele... Comem? Não. Não. Nós comemos. Que eu saiba, eu nunca comi. pelo também. menos. Que chamamos de quizaca. É uma delícia. Muito Quizaca. bom. Isso, Quizaca. Deus. Nossa, que loucura. Vou provar. É um trem bom, pode crer. Uma plantação de mandioca Fish. na- Vixe. A próxima vez que eu for lá, eu vou pedir ele pra comer. Tem Uma que... casaca? Kizak. Quizaca. Ainda tem o mufete. Também é um prato típico de mufete. Angola. Eu amo mufete. Feito é mais... Acho mais comum. Acho que aqui tem. Mufete é peixe grelhado, Aham. batata, Batata doce fervida, batata doce fervida, Meu banana fervida, Nossa. né? Vinagrete. Vinagrete. Nós chamamos lá de sumati, o vinagrete. Pô, cara. A gente come isso separadamente, eu, né? eu tenho que ir pra Angola. Aqui em Minas, né? É frango com quiabo, feijoada. Eu amo frango com quiabo. Tá, Que mais? Feijoada Pão de também. queijo com cafezinho. Uau! Agora Está exagerado no pão de queijo. Assim, é gostoso. não é comum lá em Angola, né? Feijão tropeiro. Tropeirada. É o tropeiro. Agora, cara, eu quero fazer uma pergunta espetacular pra eles. Vocês já comeram estrogonofe? É Já. comum em Angola. É comum. É comum em Angola? Que top! bom, hein? É comum. Aqui, Assim, a gastronomia brasileira não difere muito com Da a de Angola. Angola, com exceção dos pratos típicos. Né? Com Vocês exceção. ganham no queijo, porque Yeah. são produtos de queijo. Então, o que leva queijo em Angola não seria muito comum. Mas a comida aqui é muito deliciosa. Mas assim, no que nós perdemos também? Quero saber. Na dança. Vocês não sabem dançar. Não sabe dançar. na dança! Achei que era comida, na dança. Dança! O povo angolano Acho que dança. angolano é muito Ah, não. rítmico, Nossa. tem muito ritmo. É verdade. Você que Dança. acompanha qualquer música. Que legal, Você cara. Falar é muito nisso, descompassado. Até uma pergunta que é muito interessante. Como é os cultos de vocês? O nosso aqui é mais algo mais Muito melancólico, aquele... E pelos vídeos que eu já vi na África, aquela alegria, o povo pulando, dançando. Nós temos Exato. aquele momento de celebração, né? Músicas Aham. mais mexidas. Porque o africano em si, não diria apenas angolano, mas o africano em si gosta, é muito Agitado. gosta de coisas Genial. muito rítmicas, que têm ritmo, que têm euforia. Coisas muito calmas que dão um pouquinho de sono. Mas é incrível o vosso momento ofertório aqui nos cultos, né? Deus está aqui. E o pessoal sai lá na frente ofertar. Não, lá em Com Angola não é tristeza. assim. O pessoal sai da última cadeira até lá na frente no altar para ofertar. A dança. A pular, a festejar. Assim, a pular mesmo, a dançar e Uau. tal. Se você até não sabe dançar, você se sente mal em Angola. Yeah. Sério? Nossa! Todo Só mundo dança sabe muito. dançar. Nossa, que dança legal. muito. Pelo que eu vejo também, o povo africano é muito intenso, né? Na adoração a Jesus. Muito. A fé mesmo, né? Algo muito intenso. Qual foi o que vocês estranharam aqui no Brasil com relação à religião, à cultura, né? Do cristianismo aqui, nossa, as igrejas? Que pergunta boa. O que nós estranhamos aqui? Né, assim, Podem ser sinceros aí. Não, vamos ser sinceros, né? A Angola, tudo bem, nós temos a nossa cultura, Sim. as nossas línguas maternas. Só para vocês terem ideia, não vou fugir da pergunta, para vocês terem ideia. Assim, tem, além do português, que é língua oficial, cada tribo tem a sua língua. Cada tribo, dialeto, um né? dialeto, exatamente. Cada tribo tem o seu dialeto. E tem, assim, muitos dialetos em Angola. E as igrejas, cada uma, expressa-se assim, de acordo com a sua cultura e também de acordo com o seu dialeto. Mas você vai, assim, para a nossa igreja, você vai ver uma forte influência do Brasil. Vai ver uma forte... As músicas que nós cantamos, tirando as nacionais, né, as nossas, são músicas brasileiras. Nós cantamos músicas brasileiras. O estilo de adoração assim, é quase o mesmo. Você vai para um culto em Angola, você vai pensar, assim, algumas igrejas, você vai pensar que você está no Brasil. Né? Assim, um culto e tal, a maneira como eles dirigem ali. Você fala igualzinho. Então, não nos admiramos muito quando nós viemos aqui no culto. Assim, não tem tanta... Não me vem aqui à mente uma coisa assim que me chamou muito
a atenção. Pelo menos na Central, né? A igreja que nós assim estamos aí frequentemente, uma das coisas que me chamou muito a atenção é a excelência no servir. E não, isso aqui não é só para a Central, mas para a maior parte das igrejas em Angola. Igual aquilo que você falou, se for para Deus, tem que ser com excelência. Eu vejo que as igrejas daqui, elas primam pela excelência no servir. Isso mexeu muito comigo. Né? Ela vai fazer uma coisa para Deus, e não vou apenas fazer, mas vou fazer bem, com excelência. Isso mexeu comigo. E lá em África não tem isso, não esse fator excelência. A pessoa, vou fazer uma coisa para Deus? Vou fazer. Se dá para fazer qualquer coisa, serve. Mas aqui eu vi para vocês, não. Vocês primam pela excelência. É o som. Eu quero dar o melhor som para Deus. Né? É o culto e tal, organizar ali as coisas. Eu quero, assim, dar a maior arrumação para Deus. E, diferente de Angola, eu vi isso muito patente aqui, né, nas igrejas. E isso mexeu comigo. Né? A excelência no servir. Isso, por acaso, mexeu comigo. Uau. Nossa, que top. Fico feliz, né? De ouvir isso. É muito legal. Porque talvez nós, por estarmos inseridos na cultura, não tenhamos essa visão. Nós servimos estamos muito acostumados, né? Assim, você vai para a igreja e você já sente o céu na porta, na recepção. Uau, aqui é meu lugar, né? Você já sente o céu ali na porta. Isso mexeu muito comigo. E uma das coisas que eu vou anotando, quando chegar lá na igreja tem que ser assim. É assim que vai ser. Nossa, que top, que top. Mas outro fator. Alguns, assim, né? Porque o máximo que eu já vi do continente africano foi só vídeos que mandam, né? Algumas pessoas que já visitaram, igual alguns missionários da nossa igreja foram para Guiné-Bissau. Vocês têm essa no louvor de vocês. O que eu acho muito legal. Vocês são esse pessoal do batuque, que fica batucando as baterias. Como é que é o louvor de vocês lá? Assim, tirando essa parte... Essa forte influência... Isso, brasileira. Assim, ainda tem muito preconceito. É preconceito? Qual é a palavra que eu vou usar aqui? Não sei se é preconceito, mas vocês vão me ajudar. Quanto aos instrumentos, assim, tradicionais lá de África. Instrumentos musicais tradicionais. Há muitas igrejas ainda que ficam assim na defensiva. Por quê? Batuque, igual você falou. E há tempo nós estávamos na nossa reunião lá da igreja de GD, com os nossos líderes e tal, e tocamos nessa questão do batuque. Mas por que na igreja não tem batuque? Eu falei, pastor, eu acho que ainda não é a altura de termos batuque na igreja, né? Porque, assim, não tem escola de batuque aqui na Willa. E todo mundo que sabe tocar batuque aqui aprendeu lá no interior, né, numa roda ali de bruxaria, e estavam ali a invocar os espíritos. É ali onde eles aprenderam a tocar o batuque. Tem problema com batuque? Não tem. Batuque é um instrumento musical que Deus, né, deu sabedoria para o homem fazer. Né? Mas o que acontece? Há muitas pessoas, principalmente os mais velhos, que se escandalizam. Quando vê o batuque na igreja, ele já vê aquela batucada, a memória dele já lembra, essa batucada chama espírito, essa batucada, essa batida é o que a gente ouvia lá na casa de quimbandaria. Ele fica dizendo, não, isso aqui não pode ficar na igreja. Nós temos a moringa, eu nunca vi nenhuma moringa, é moringa, né? Moringa. E a moringa é um instrumento musical também. Depois pesquisa ali no Google, você vai ver. É um instrumento musical e tradicional lá de Angola. Morimba, depois tem que Caçange. Assim, coisas assim, bonitas mesmo. E o povo às vezes fica assim com um certo preconceitozinho, levar isso para a igreja e tal. É porque a nossa cultura, ela está muito misturada com assim, o misticismo. É muito mística. Então, quando esse instrumento vem para a igreja, tem que ser jovem. Jovem não tem muito essa de história e tal, que os antepassados acharam, e isso para ele é normal. Né? Nossa, então você sofre muito com cultura ali. Muito. Que loucura. A gente também aqui no Brasil tem algumas religiões que vieram da África, né? Alguns costumes, quimbanda, ubanda. Você sofre muito para pregar o evangelho para essas pessoas ali, essas religiões, que é algo bem pesado, né? Bem intenso ali. O feitiço em África
A pessoa que fala, não acredito em feitiço. Vai em África, você vai ver que feitiço é verdade. Existe. Né? Feitiço em África existe. E assim, há pessoas que quando você fala sobre feitiço, bruxaria, essa coisa toda, você fica com medo e tal. Essa coisa... Mas para o africano, isso não mete medo para ele. Ele já ouve... Assim, o bebê já ouve falar de feiticeiro, de feitiço desde o berço. Nossa. Que bruxo voa, que tal, e que feiticeiro dança na porta. Ele já ouve falar isso desde criança. Então, eles não se assustam. Tanto que cada um vai te contar várias histórias e até experiência que cada um viveu lá sobre feitiço. Né? Assim, o feitiço ainda é muito forte em África, principalmente nas famílias. Às vezes a pessoa está doente e não vai para o hospital. Vai ali para o feiticeiro da família e tal. Parece que cada família tem ali um bruxo, né? Uma pessoa que mexe ali com o mundo do ocultismo. E para muitos isso é normal. Né? Assim, esse pessoal novo que vai chegando agora na igreja e que está sendo discipulado agora, muitos ainda têm essa. Está na igreja e tal, está a passar por alguma situação, vai ainda lá na bruxaria. E ele acha que isso é normal, porque está muito enraizado na cultura, né? E assim, isso, a igreja tem combatido muito isso, isso. Ainda é uma realidade isso em Angola. Nossa, então percebemos aqui que a maior dificuldade mesmo ali da Angola é a cultura. É a cultura. Emergir na cultura é muito difícil. Exatamente. Nossa, pregar o evangelho deve ser muito complexo. Você tem que quebrar costumes, né? Exato. De Paradigmas geracionais. Nossa, a gente tem pergunta aqui para vocês. Matheus enviou aqui para nós. Deixa eu ver. Legal, a galera tá interagindo. Uau, maravilha. Aqui, eles já responderam uma, que é qual o principal desafio de se pregar o evangelho na Angola. Vocês já falaram. Obrigado, irmão. Aqui, ó, uma pergunta. Como é a aceitação das pessoas com relação ao atual avanço do cristianismo lá? Repita para mim, por favor. Como é a aceitação das pessoas com relação ao avanço do cristianismo na Angola? Como é que é a reação das pessoas? Isso, a aceitação. Se elas aceitam bem, se elas... Olha, qual que é a sensação que elas sentem? Tipo, nossa, que estranho. Exato. Bonita pergunta, linda pergunta. Angola viveu um período assim muito intenso de uma guerra civil, 27 anos. 27 anos de guerra civil. Então, essa geração que saiu da guerra, ela ainda assim é muito resistente quanto ao evangelho. Essa geração que saiu da guerra. Os mais velhos. Estamos aqui a falar mais velhos em idade compreendida de 40 anos para cima. 40. Nem são velhos, pessoal. Não são velhos. 40 anos para cima, né? Essa geração ainda resiste muito ao avanço do evangelho, até a pregação. E uma das nossas maiores dificuldades como igreja, assim, que nós temos encontrado é essa barreira. Os mais velhos se renderem ao evangelho. Porque eles já vêm assim, com aquela consciência de guerra, não só de guerra, mas também de bruxaria, né? Assim, intensa. Então, só Jesus na causa para quebrar isso ali na cabeça e no coração desse mais velho. Em contrapartida, né, estamos aqui a falar mais velhos de 40 anos para cima, que mostram uma certa resistência. 40 anos para baixo, estamos aqui a falar assim de uma geração mais jovem. Essa geração é que está a transformar a Angola. Essa geração é que abraça o evangelho. Igual tem aqui no Brasil, que as pessoas assim até em podcast se levantam e afrontam o evangelho, afrontam a palavra e assim falam publicamente que eu não creio em Deus. Em Angola não tem isso, né? Não que eu assim nunca vi um jovem se pronunciar publicamente: eu não creio em Deus, eu sou contra a fé cristã. Dificilmente você vai encontrar isso. Então a geração dos jovens é mais receptiva ao evangelho. É claro, a igreja então precisa despertar. E Satanás ele vem assim, com tudo. Ele vem com tudo para que eles
não peguem essa outra parte que a igreja está ali adormecida. Então, o povo em Angola, falo concretamente dos jovens, eles são muito receptivos ao evangelho. Né? É claro, né, esses mais velhos que nós aqui falamos de 40 anos para cima, não todos, mas uma boa parte deles ainda resistem, né, ainda resistem ao evangelho. Nossa, que top. Tem outro aqui do Matheus. Matheus falou muito que gostou. Ui! O cenário caiu, gente. Cola aí. Nossa, pai. Tomei um susto, desculpa, viu, gente? Matheus tá rindo lá. Comentário do Matheus. Ele falou assim: gostei muito daquela história que você comentou da conversão da filha dela. Queria ouvir de novo. Conta pra gente. Eu vou resumir ela. Beleza. Eu contei com muitos detalhes e nomes, isso vai ficar gravado. E para não deixar quem vai ouvir depois, se calhar constrangido e até exposto. Beleza. Né? Então nós vamos resumir. E a história começa com uma menina na nossa igreja. Na pandemia, de novo. Na pandemia, de Fruto novo. de pandemia. Né? Começa com a... Eu vou revezando aqui com a Joana. Ela viveu mais que eu na primeira pessoa essa história. Ela começa com uma jovem na pandemia, de 23 anos, que entregou sua vida a Jesus. Assim, conheceu a Jesus em uma das nossas células. Né? Conheceu a Jesus em uma das nossas células. Né? E essa senhora, a mãe dela, era uma quimbandeira, que não cria em Jesus, não queria saber nada de Deus. Né? Mas quando ela viu o agir de Deus na vida desta menina, a sua filha, ela começou a questionar o poder que estava sobre a vida dela. Ela viu como o caráter daquela menina era transformado. Né? Assim, como a vida dela era tão cheia de luz, e ela conseguia ver isso visivelmente. E ela conta que ela chegou para a filha e diz: uau, eu vejo um poder diferente do que está sobre a minha vida, né? Diferente do que está sobre a minha vida. E assim, essa transformação de Jesus na vida dessa moça despertou o interesse dessa mulher, né, para ir para a célula. Despertou o interesse dessa mulher para ir para uma das nossas células, liderada pela Joana. Né, quando essa mulher ela chegou na célula, né, por causa da filha, estava lá para saber o que é isso e tudo mais. Assim, na primeira reunião que ela participou, assim, ela manifestou totalmente endemoniada. Organizou ali a célula e tudo. Né? Bagunçou toda a célula. Primeira reunião, segunda reunião. Depois nós fomos ter com ela. Aí nós descobrimos que ela era, assim, ela estava envolvida com ocultismo, bruxaria pesada. Né? Bruxaria pesada e tal. E aí começamos a fazer o acompanhamento na vida dela. A Joana é quem discipula essa mulher. Começamos a fazer o acompanhamento na vida dela. Aí então ela entrega a sua vida para Jesus. Né? Ela se rende aos pés de Jesus. Amor, continua ali. Quando ela entrega a sua vida a Jesus, o que acontece? Assim que ela entregou a sua vida a Jesus, né, confessou, tomou a decisão de entregar também todas as coisas que ela usava para fazer os trabalhos dela de quimbandeira. Aí ela comunicou ao pai dela, e o pai dela é o maior soba da região sul, é o chefe dos feiticeiros. Sobre uma autoridade tradicional. Ele nem é assim, feiticeiro apenas, ele está acima dos feiticeiros. Nossa. Tanto que em Angola a figura do soba é muito forte, o presidente também meio que está um pouquinho abaixo dele. Os presidentes procuram soba. Se você vai num ponto turístico, não pode entrar sem autorização do soba. Então, se soba manda. Soba é tipo um pai de santo? Mais que isso. Mais Mais que que isso. Muito mais Meu Deus. que Só isso. para você ter ideia, você nunca vai encontrar um soba cristão. Porque para ele ser soba, tem que estar revestido de entidades demoníacas, que não é uma, entidades geracionais. Que loucura. Pouco mais além de satanista, se calhar, sei lá, secretário de Satanás. Nossa, que loucura. Então, ela estava a ser preparada, né, para receber essa herança do pai. Eu vou resumir. Ela é a primeira filha, o pai dela tinha 127 filhos. 127 filhos. 127 filhos, dos quais essa senhora
Era a primeira. E quando ela entregou sua vida para Jesus, decidiu abandonar tudo, teve que comunicar para o pai que ela já não queria mais ser, né, curandeira, mãe das santas. A filha que era a mãe das santas. O pai estava muito acima disso. O pai ficou furioso, sentiu-se mal com isso e foi na casa da buscar todas as coisas. E ele diz para a filha, a partir de hoje eu não sou teu pai, que a igreja cuide de si, que a igreja passa a te dar sustento. A partir de hoje vamos romper os laços, os vínculos entre pai e filho, porque você decidiu se entregar para Jesus. E eu não sou desse lado. Aí passou um tempinho, mas o pai fazia sempre muita pressão na filha, né? Para voltar, para aceitar ser de novo quimbandeira, e ela não aceitava. E quando o pai ficou doente, ficou internado no hospital, notificaram o pai está muito doente, ela foi ao hospital. E quando foi ao hospital, o pai sempre pressionava ela. Eu vou morrer, você tem que ficar com essas coisas, porque você é herdeira, é a primogênita. Então, seria ela receber. E ela negava, não, pai, eu não quero isso, eu aceitei Jesus, eu vou viver para Jesus. O pai, acho que o pai estava a ser atormentado, né, no outro lado, por Satanás, se calhar. Estava a ser atormentado e ele exigia para que a filha aceitasse todos os dias. A filha simplesmente negava, eu não posso aceitar, eu já entreguei a minha vida a Jesus. Então, se você aceitou Jesus, você não é minha filha. E ele sempre procurava fazer essa chantagem emocional para a filha, né? Ah, você não é minha filha. Então, aí ela manteve-se firme na decisão de que já havia entregado a sua vida a Jesus. O pai morreu, mas morreu atormentado, morreu furioso, porque não conseguiu cumprir o papel de passar o legado na filha mais velha. E, infelizmente, ele teve que entregar o feitiço para o sobrinho, que é uma outra questão cultural em Angola, em África, que o filho não é o herdeiro principal, mas o herdeiro principal é o sobrinho, ou são os sobrinhos, de preferência os filhos da irmã, nunca do irmão, porque se calhar a cunhada traiu, né? Então, são da irmã. Então, em Angola, principalmente, tem muito disso. Aí o pai morreu e teve aquela sentada familiar. Em Angola tem isso, que depois da pessoa morrer, ser enterrada, acontece o funeral, faz-se a sentada familiar ou reunião familiar, que é para distribuição da herança da pessoa que morreu. Aí fizeram uma fila enorme dos 127 filhos, do menor ao maior. Os tios mais velhos, um ficava com uma cabaça, na cabaça tinha sangue dos animais, vários animais, e um outro tio com uma tigela, uma vasilha com cinza, e faziam aquela cerimônia. Cada filho tinha uma taça, um copo em mão. Metiam cinza e faziam como se fosse brinde, né? A caneca, a chave, o copo que a pessoa estava a pegar e a cabaça. E todos tinham que fazer isso, do menor ao maior. Aí foi acontecendo, todos os filhos passaram, o número 1, número 99, filho número 126. Quando a mãe estava na fila, ela estava a orar, porque ela não queria fazer aquele ritual, porque não era apenas para passar a herança física, mas também a herança do mundo espiritual. Cada filho tinha que ter uma porção do feitiço do pai. Eles são consagrados desde pequenos, já desde o ventre, sei lá. Então, mas estava a orar, Deus, eu não quero isso, eu já entreguei minha vida a Ti, eu não pertenço mais a esse mundo, eu pertenço a Jesus, por favor me ajuda. E ela estava sempre a orar por isso, e ela sentia-se muito fraca, mas quando já ia se aproximando, a fila ia passando e chegava a vez dela, ela orava, pedia ajuda, a força de Deus. E quando chegou a vez dela de tocar o copo que ela estava a pegar na cabaça, ela diz que a cabaça explodiu. Então, meio que não se concluiu o ritual nela. Ela não recebeu a herança. Glória e a todo Deus. mundo ficou assustado com isso. Tinha muitos feiticeiros. Ele era feiticeiro-chefe da região, não da província, da região sul do país. E todo mundo conhecia ele. Entidades governamentais conheciam ele. Todo mundo temia ele, menos os Nossa, cristãos, né? Cristãos meu não Deus. temem. Não, Todo mundo. Por a exemplo, gente não você teme, quer não. uma promoção, você procura ele.
Nossa, Queres que loucura. casar? Procura ele. Queres alguma coisa subsair na vida? Não tá ter mulher, E, vai ter com e ele. ele controlava toda a parte sul da África? Não, de de Angola. Angola. Ah, de Mas se Angola. calhar também era um dos maiores feiticeiros de África, automaticamente. Mas toda a África tem isso? Como é que é o nome? Tem. Soba. Soba. Todo diferentes nomes, país? mas tem uma entidade tradicional. Chamamos Agora de aqui. Nossa, que loucura. Chamamos de entidade Normalmente, em tradicional. outras religiões, é chamado de Deus. Eles se autodeclaram demoníacos? Não necessariamente. Não. Acho que por falta de luz, vamos assim dizer, por falta de luz, eles não se declaram, não, nós somos de Satanás. Uhum. E raramente você vai ouvir falar que eles são de Satanás. Eles nem falam isso. Mas são totalmente contra os princípios cristãos. São inimigos, né? Eles são... Tem aquelas pessoas que são apenas endemoniadas porque aconteceu alguma coisa, mas eles têm a convicção que têm pacto com o diabo, com o demônio. Eles têm essa... E eles procuram combater de todas as formas a igreja, o cristão. Então, todo cristão já sabe disso. E vocês enfrentam muito essa realidade de libertação na Angola? Muito. Nossa, então... Muito. Eles passaram muito. Muitos Muitos demônios. Meu Deus. Muitos demônios. Esse- Alguns involuntários, alguns... o avô fez um ritual, a tia fez um ritual. Alguns eles aqui vão atrás. Então tem esses dois tipos de públicos, né? Yeah. Os que vão atrás, à busca de um sucesso, de uma realização pessoal, e aqueles que em contrapartida são consagrados, são preparados, ou mesmo por inveja também fazem alguma coisa, um trabalho para nunca ter nada na vida, tudo que fizer não der certo. Então, são várias Vocês já histórias. pegaram situações de pais de santos se convertendo por ali? Sim, mas tipo assim, além dela ali, porque o dela é um nível assim É muito muito extremo, Não, né? um marco assim, Muito, histórico. muito Então, extremo mas no nível Fora dela. esse, Tem. tem, assim, pai de santo aqui é mãe de santa, se calhar, né? Tem muitos casos. Pai, mãe. Né? Esse é um dos casos que aconteceu. Houve um outro que aconteceu na célula também, que a Joana liderava ali, de uma senhora que estava envolvida com a feitiçaria. Os casos que nós lidamos, vamos assim falar, que nós mais presenciamos, foram mulheres. Não é mais pai, é mãe. Nossa, aqui é o contrário, né? Aqui é o contrário, aqui né? tem mais homens, né, nessa Yeah. Nunca presenciamos, por acaso, um homem. nesse estágio aí de pai de santo, né? Não, homem não. É mais mulheres que estão envolvidas com ocultismo e tal. Ó, Aqui também loucura. que eu conheci. Não, tem as mães de santo, mas aqui Yeah. tem Mas também muitos tem muito homens feiticeiro, né? que estão aí na quimbanda. Yeah. Então é um desafio. Uhum. Yeah. Nó, que loucura. Estamos chegando naquele momento. Foi bom, tem mais perguntas aí? Tem não. Tem não? Estamos chegando naquele momento. Né, qual que é? Ó, cara, o momento mais triste de todos. Momento triste. Ai, Jesus, segura aí. Momento triste. E... Eu falo isso de coração porque eu tô muito feliz de ter Nossa, vocês aqui hoje. gente, de Ficarei verdade. aqui Nossa, que a noite loucura. inteira conversando. E, Nossa, sabe, que loucura. ouvindo tanta coisa boa. Deixa eu só colocar esse... Matheus. Mas bora lá, gente. Vou dar os avisos. Pessoal, se inscrevam no nosso canal. Por favor, compartilha esse vídeo para alguém. Principalmente as pessoas que querem ser missionários no continente africano. Aqui a gente teve uma riqueza de conteúdo aqui hoje para saber da África e principalmente do país que eles vieram, Angola, né? Então compartilha para todos que querem ser missionários, que têm interesse de entender um pouco da cultura, que querem também presenciar a vida dos dois, seguindo o Instagram Criança Feliz, não é? Criança Feliz Angola. Criança Programa Feliz Criança Angola. Feliz Angola. Isso aí, gente, @programa Criança Feliz Isso. Angola. E acompanha eles lá de perto, eles também têm Instagram pessoal. Pode compartilhar aí pra gente. Corta aí pra eles, Jorge. Aí, pode falar os seus arrobinha lá. O meu... Fala o teu primeiro. Person Gomes Tremelino. Person Gomes É só Tremelino. pesquisar ali. Não, Person Rock. Person Rock. Person Rock. Aí, e o seu, Joana? E o meu é Joanaí Cachala Gomes. Ah, coloca aí, Matheus. Fixa aí nos comentários o Instagram dos dois, por favor. Da igreja também, né? E o da igreja, por Central. favor. Igreja Ponto Angola. Central. Criança Feliz.
E o dos dois? O dos dois é mais difícil. O meu Person principalmente. Rock. Person Rock. Exato. E Joanaí Cachala Gomes. O dela é mais muito difícil. longo. É Cara, grande. eu- Mas... Desculpa interromper, mas Pode não falar. posso finalizar esse episódio sem falar que, cara, é muito mais que uma religião, né? É. É entender que adorar a Deus, cara, é um privilégio de verdade, né? fato. De ver a transformação de vidas e pessoas sendo salvas, De fato. de verdade. Isso é muito forte. Eu nunca mais vou ser a mesma pessoa depois dessa conversa de hoje. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. É. Muito obrigado, pessoal. Gente, os avisos de novo. Inscreva no nosso canal, compartilha. E outra coisa, tá com o link aqui para vocês fazerem as doações pro projeto Criança Feliz, tá bom? Amém, Tem um amém. QR Code aqui em cima, vai direto para eles, beleza? E Não podemos esquecer, sigam a Kinema Audiovisual também. exatamente. Especializada na produção de conteúdos em audiovisual. Então, se você Exatamente. deseja gravar o seu casamento, fazer uma transmissão ao vivo, ou de algum evento da sua empresa, qualquer tipo de gravação que envolva o audiovisual, contem com o Matheus e a Kinema, ok? Também, pessoal, precisamos de patrocinadores para o 122 Podcast, tudo bem? Então a gente conta com seu apoio. Você que sentir no seu coração de investir nesse projeto tão abençoado, para que a gente continue levando a palavra de Deus ainda mais longe. Olha para você ver, gente, a gente chegou aos convidados internacionais. Isso assim, é uma conquista tão grande, cara. Eu falei com eles mais cedo, né, pessoal? Que pra mim não há riqueza maior na vida do que se conectar com pessoas de outras localidades que tem tanta coisa legal a acrescentar em nossas vidas, sabe? É verdade. Então é muito aprendizado, cara. Olha pra você ver o quanto de informação que a gente teve hoje, tanto de verdade. ensinamento, de vivência. Não tem nada que pague isso, sabe? Eu sou muito grato a Deus por essa oportunidade. Então, galera, vamos abençoar esse projeto 12-2. A gente conta com seu apoio. Juntos em um só propósito, que é adorar o nome de Deus, glorificar o nome dele. Fechou? E siga o 122 no Instagram. Isso aí. É isso aí. E agora um momento muito feliz. Vou deixar o Henrique fazer as honras. Opa! Toma, Henrique, passa aí por baixo aí. Você pode ver ainda não. Momento muito feliz, que a gente tem uma lembrança pra vocês, né? Oh, Desse dia memorável, Esse foi exame. muito marcante. Foi muito bom, gente. E muito Uau. especial ter vocês aqui, de Nós verdade. é que gostamos agradecemos. muito. Nossa, Obrigada. a gente, graças a Deus, a gente tá conseguindo alcançar bastante pessoas, né? E eu tenho certeza que vocês vão alcançar muitas Amém. pessoas aqui no Amém. Brasil. Amém. E se Deus quiser também na África e no mundo. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vai lá, Henrique. Obrigada. Pessoal, esse é o nosso presentinho Obrigada. pra vocês. Uau. Se quiserem abrir, Vamos abrir? pra ver o que é. Claro. Vamos lá. É simbólico, mas assim, é pra... Já? Isso! Oh, Mateus! Siri. Olha só. Uau, gostei. Cara. Gostei! A produção aqui Que é outro isso! nível. Parabéns! Ai, obrigada! Ô, gente, nem vocês, a todo mundo que recebe o presente fala assim, que rápido! Já. Parabéns, Mateus! Não, muito Parabéns a obrigado. toda a Vai ficar lá equipe! na frente da sala. Cara, Uau. Glória a Faltou Deus. Mateus e o O E o Jorge. Jorge. Verdade. Que é isso? Também Muito obrigado, muito obrigado. Vocês são Obrigada, excelentes. amamos. Uau. Vai ficar Olha. lá na sala do nosso pastor. Amém. Amém. Sempre também que lembrarem da gente, orem por nós, Claro. pelo projeto, Claro. porque nossa tendência aqui nunca foi fama, nunca foi sucesso, mas sempre alcançar pessoas Oh, pro glória a reino de Deus, que Deus. bênção. Amém. A gente tem esse conceito de levar uma renovação da mente para as pessoas. Talvez alguém aqui fala, cara, eu quero muito, muito ir na África, Deus está me chamando, mas às vezes é algo emocional e vocês conseguiram com uma palavra falar assim, cara, você está preparado para ir para a África? Será que é isso mesmo? Então é essa mudança de mente que a gente quer trazer, mostrar um evangelho de tantas pessoas, que tantas pessoas conhecem, porque cada um tem uma perspectiva de Deus, de quem Deus é, né? Ele sendo o único, mas eu sei que Deus, por exemplo,
é um Deus de amor, e você tem um nosso é um Deus de paz, e a gente se conecta e aprende, troca experiências juntos. E esse é o recado do 12.2, passar uma renovação de mente para todas as pessoas converterem ao evangelho também. Pessoal, algo que me tocou profundamente hoje também, assim, eu achava que eu sabia valorizar minha família, mas hoje eu entendi que eu ainda valorizo pouco. Porque eu tenho um avô de 90 anos, tenho uma bisavó de 89, tenho um avô de 75, Uau. Meu Deus. tenho a minha e todos próximos, sabe? Eu posso dar um abraço, eu posso chegar e saber dessa outra realidade, né, de Angola. Cara, me fez assim refletir, falar, eu posso fazer mais por eles, eu posso aproveitar mais, sabe? Eu posso é muito forte, sabe? É muito forte mesmo. então, Nossa. que a gente possa valorizar nossas famílias, sabe? Amém. As pessoas que estão conosco de verdade, porque não tem nada melhor que isso. A família. Então, agora a gente vai passar para outro momento especial. Pessoal, nessa câmera aqui, eu queria que vocês mandassem um recado, pode ser para o pessoal de vocês, e também falar algo para as pessoas que estão assistindo vocês, uma mensagem de Deus, e mandar um abraço para todo mundo que vocês quiserem. Maravilha. Obrigado, Hugo, obrigado, Henrique, nessa equipe de produção maravilhosa. Eu quero agradecer, vocês são excelentes e vocês vão chegar a patamares que vocês nunca imaginaram. Amém. Glória Vai a Deus. levar vocês a lugares altos. Mas eu queria deixar uma pequena reflexão, né, para vocês ali, né, você que está nos acompanhando, uma pequena reflexão. Nós podemos cumprir o chamado de Deus de 3 maneiras: indo, orando ou contribuindo. Você pode responder ao chamado de Deus dessas 3 maneiras, né? Indo, orando ou contribuindo. Desse jeito você estaria a abençoar muitas pessoas, né? E o Hugo disse aqui, uau, você que quer ir para a África e tudo mais, se calhar o teu sonho é estar lá presencialmente, mas a tua oração, ela pode chegar em África. A sua contribuição, ela pode chegar em África. A sua predisposição em orar, interceder, estar ali a cobrir aqueles que foram para o campo, pode chegar, né? Pode chegar em África. Então, eu quero assim deixar essa palavra para o teu coração. Simplesmente se disponha para ser usado por Deus, né? Se disponha para ser um canal de bênção, né? E Deus abençoe. Obrigado por essa equipe maravilhosa, né? Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Amém. Nós que agradecemos. E para mim, né, o meu conselho é que Romanos 12:2 seja gravado no coração de cada jovem dessa equipa, né, maravilhosa, e que cada um de nós possamos entender, estarmos no centro da vontade de Deus. Só estando no centro da vontade de Deus é que nós podemos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém. Então, queremos experimentar isso. Que não seja apenas uma marca, nome apenas de um canal no YouTube, no Instagram, não. Mas que seja uma marca que o mundo possa conhecer. Uau, às vezes eu quero viver o melhor dessa terra, então tenho que estar no centro da vontade de Deus. Que as nossas mentes todos os dias possam ser renovadas pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. E que Deus abençoe. Eu amei estar aqui. Amém. Amamos. Amém. Muito obrigada e que Deus abençoe a todos vocês. Amei o presente, meu Deus, vocês são Amamos o Amém. presente. espetaculares. Ai, Top, gente, que bom. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, nós. Por Nós dar um agradecemos. pouquinho do tempo de vocês a estar aqui compartilhando, não só para nós, para o pessoal dos bastidores, mas para todas as pessoas que vão assistir. E eu tenho certeza que isso foi muito profético. Muitas Amém. pessoas vão ser alcançadas para engrandecer o nome de Jesus. Com certeza. Não tenho Amém. dúvidas nenhuma disso. Amém. Amém. Então é isso, gente. Corta pro meio, Matheus, para todos nós despedir. Estamos encerrando mais um 12.2 podcast com o Persson e com a Joana. Deus abençoe vocês aí e até o próximo Fish. episódio. Fish! Cheio.